Reencarnei como um tigre preto no jardim zoológico de Panziua, mas nunca aceitei ser alimentado 9 vezes por dia pelos tratadores. Pelo contrário, treinava todos os dias, praticando as várias técnicas de combate de uma fera selvagem, desde as 36 técnicas de apresamento até aos 12 pontapés elásticos de Shaolin. Tudo fazia parte da minha rotina diária, porque eu sabia que, em breve, uma chuva de sangue assolaria o mundo inteiro. Nessa altura, todos os tipos de animais e plantas evoluiriam e cresceriam de forma descontrolada, e entre os humanos também apareceriam poderosos indivíduos com poderes. Na minha vida anterior, embora eu tenha despertado uma habilidade, esta era demasiado inútil. Depois de sobreviver penosamente durante vários anos, acabei por ser morto com um só golpe de uma fera poderosa. Já este tigre preto, na sua vida anterior, despertou a habilidade de talento de nível S, devorar. No entanto, por ser demasiado obeso, não tinha qualquer capacidade de combate. Foi morto por um tigre branco, que também era um reencarnado, e este devorou-lhe o núcleo de habilidade. Ao devorar o núcleo de habilidade, esse tigre branco obteve a habilidade de talento do tigre preto. Devorando continuamente as habilidades de outras criaturas, ascendeu rapidamente e chegou a lutar sozinho contra 3 imperadores besta, e conseguiu matá-los. O seu poder era absolutamente aterrador. Agora que reencarnei no corpo deste tigre preto, não posso, de forma alguma, deixar que a tragédia se repita. Mãe, olha, chegou outro tigre Gandhi. Do outro lado do vidro temperado, uma menina apontava, entusiasmada, para um tigre dentro do recinto. Na entrada do recinto dos tigres, um tigre branco de constituição robusta caminhava lentamente para o interior. O tigre branco exibia uma aura de realeza, imponente como um rei tigre sem precisar de mostrar fúria. Eu sabia que este tigre branco recém-chegado era o reencarnado que matou o tigre preto na vida anterior. Não admira que ele tenha sido morto. Só a sua aura naturalmente imponente já esmagava de todos os outros tigres. No recinto dos tigres, para além de mim e deste tigre branco, havia outros 2 tigres. Por serem alimentados há tanto tempo, já tinham perdido toda a sua ambição. Passavam os dias a comer ou a dormir. Por isso, estavam cheios de gordura. Ao sentirem a aura feroz do tigre branco, o medo brilhou nos olhos de ambos. Não se atreviam minimamente a intimidar o recém-chegado. 2 inúteis. Olhando para estes 2 tigres gordos, comilões e preguiçosos, senti um grande desprezo. Antes, eu não seria rival para este tigre branco, mas agora tenho a certeza absoluta de que o consigo esmagar. Agora, só preciso de esperar pela noite da chuva de sangue. Assim que o núcleo de habilidade se formar no corpo do tigre branco, vou matá-lo e devorá-lo, para poder obter a sua habilidade de talento. Embora não saiba que talento este tigre branco irá despertar, a julgar pela sua aura, a habilidade despertada não será fraca. O tempo passou num instante e chegou o dia da mutação. Ao cair da noite, o jardim zoológico, que era barulhento durante o dia, foi ficando em silêncio. Olhei para o tigre branco, que já dormia profundamente, e um brilho frio passou-me pelos olhos. Esta madrugada será quando a chuva de sangue cair, marcando o início da era da evolução global. E neste momento, falta apenas meia hora para a madrugada. Para não haver margem para erro, decidi ferir gravemente o tigre branco primeiro, para facilitar a extração do seu núcleo na primeira oportunidade. Pensando nisto, aproximei-me com um olhar gelado. Após um uivo agudo de dor, momentos depois, o tigre branco jazia no chão, à beira da morte. Olhei friamente para os outros 2 tigres, que rugiam sem parar, mas não se atreviam a avançar. Não lhes dei importância. Depois, fiquei a guardar o corpo do tigre branco, esperando em silêncio pela madrugada. O tempo foi passando, minuto a minuto. De repente, ouviu-se um trovão ensurdecedor. O céu noturno transformou-se subitamente, e nuvens negras e densas cobriram-no por completo. Finalmente vai começar. Ao ver isto, um brilho dourado cintilou nos meus olhos de tigre. No instante seguinte, um trovão ensurdecedor ecoou por entre as nuvens. Grossas gotas de chuva de sangue caíam do céu. Os outros 2 tigres correram diretamente para debaixo de uma grande árvore para se abrigarem, enquanto eu arrastava o corpo moribundo do tigre branco para uma zona aberta, recebendo com todo o corpo o batismo da chuva de sangue, sem qualquer intenção de me abrigar desta chuva sem precedentes. Esta chuva era a chave para a evolução de todas as criaturas do planeta. Era também a fonte de energia necessária para a evolução. Receber diretamente o batismo energético da chuva de sangue tornaria a primeira evolução mais perfeita. No meio do aguaceiro, fechei os meus olhos de tigre. Deixei a chuva de sangue lavar-me o corpo todo. Gradualmente, senti que algo de estranho se passava com o meu corpo. Uma sensação de calor abrasador surgiu de repente. Percorria-me o corpo todo, tornando-se cada vez mais intensa, até que finalmente era como se estivesse a arder. Não consegui evitar, e soltei um longo rugido. Senti as células dentro de mim a sofrer mutações frenéticas. Uma intensa sensação de que o meu corpo se rasgava engoliu gradualmente a minha consciência. Enquanto meu corpo sofria esta mutação, o tigre branco ao meu lado também começou a ter convulsões.
parecendo sentir uma dor terrível. As feridas no seu corpo, que eu tinha feito com as minhas garras, estavam a cicatrizar a uma velocidade visível a olho nu. Os 2 tigres abrigados debaixo da grande árvore também não estavam bem, emitindo rosnados baixos, frenéticos e inquietos. Por todo o jardim zoológico, ouviam-se de vez em quando os rugidos de algum animal, mas, abafados pelo som dos trovões, ninguém se apercebeu. Não sei quanto tempo passou. A dor no meu corpo finalmente desapareceu. Nesse momento, o meu tamanho tinha aumentado dos 3 metros originais para 5 metros. A minha pelagem negra tornou-se ainda mais profunda e escura. A sua textura era grossa e dura, como agulhas de aço, e as minhas garras e presas afiadas pareciam ter sido forjadas em metal, brilhando com uma luz fria e impressionante. Sentindo o poder imenso contido no meu corpo, não consegui evitar e rugi para os céus. Ao mesmo tempo, uma memória, como se a minha linhagem tivesse despertado, surgiu na minha mente: devorar. A capacidade de devorar continuamente as habilidades inatas de outras criaturas vivas, e torná-las minhas, era mesmo a habilidade de devorar. Fiquei entusiasmado, quer fossem bestas ferozes ou humanos. A força da habilidade inata que despertavam dependia da qualidade da sua própria linhagem. Quanto mais excepcional fosse a linhagem, mais poderosa seria a habilidade despertada. E tanto as habilidades dos humanos como as habilidades inatas das bestas eram todas classificadas em 9 níveis, do mais baixo ao mais alto, que são nível F, nível E, nível D, nível C, nível B, e também os níveis S e SSS. A minha própria habilidade inata, devorar, pertencia ao nível SSS. Tendo renascido, o meu objetivo é, naturalmente, tornar-me o mais forte soberano das bestas ferozes. E agora, está na hora de tratar de ti. O meu olhar gelado pousou sobre o tigre branco ao meu lado. A evolução inicial estava completa. Neste momento, o corpo do tigre branco já deveria ter formado um núcleo de cristal de habilidade. Se eu engolisse esse núcleo, conseguiria obter a habilidade inata do tigre branco. Após o batismo de sangue, as feridas do tigre branco também tinham cicatrizado por completo, e ele emanava a aura de uma besta feroz. Neste momento, o tigre branco parecia confuso, sendo ele também um reencarnado. Era evidente que não esperava ter falhado. Ao ver me aproximar e sentindo a intensa intenção assassina que eu emanava, ele recuou, assustado. Rugi e ativei diretamente a minha habilidade inata. No instante seguinte, uma aura aterradora emanou de mim, e as minhas garras brilharam com uma luz metálica ofuscante. O tigre branco, ao ver esta cena, soltou um rugido inquieto. Os seus olhos estavam cheios de medo. Com um olhar gelado e sem qualquer piedade, agitei as minhas garras e atirei-me a ele. Por entre os gritos de agonia do tigre branco, despedacei o seu corpo sem piedade. Arranquei de lá de dentro um núcleo de cristal negro do tamanho de um ovo de galinha. Sangue escarlate espalhou-se por todo o chão. De imediato, um cheiro intenso a sangue espalhou-se pelo jardim zoológico, ao assistirem ao processo brutal com que eu matei o tigre branco. Os 2 tigres restantes tremiam de medo incontrolavelmente. Os seus olhos estavam cheios de pavor. Entretanto, eu olhava para o núcleo de cristal na minha pata, com os olhos a arder de cobiça. No momento seguinte, engoli o núcleo de cristal que tinha na mão de uma só vez. De repente, uma poderosa força primordial começou a circular dentro do meu corpo. Finalmente, fundiu-se com o núcleo de habilidades dentro de mim. Nesse momento, senti claramente que a minha força tinha aumentado consideravelmente. As gerações futuras, baseando-se no poder dos humanos com habilidades especiais e das bestas ferozes, dividiram a força do 1º ao 9º nível. Acima do 9º nível, ainda existem os mais poderosos nível Rei e nível Imperador. Sentindo o poder afluir dentro de mim, estimei que a minha força já tinha atingido o 1º nível intermédio. Com o passar do tempo, o núcleo de cristal de habilidades do tigre foi finalmente absorvido por completo. Ao mesmo tempo, uma onda de informação inundou a minha mente. Frenesim, capaz de fortalecer instantaneamente as capacidades físicas em 10 vezes. O meu coração encheu-se de alegria. O que este tigre branco despertou foi uma habilidade inata de combate. Neste momento, o meu coração encheu-se de ambição. Na minha vida passada, este tigre branco ficou famoso numa batalha graças à sua habilidade de devorar. Mas nesta vida, eu irei tomar o seu lugar e tornar-me um novo ser supremo. A chuva de sangue no céu continuava. Agora que completei o meu despertar, posso aproveitar a cobertura da chuva forte para sair do jardim zoológico. Afinal, este é território humano. Antes de me fortalecer, certamente não resistiria a ataques de armas de fogo. Como uma besta feroz com a habilidade de devorar, o melhor é regressar à floresta e caçar outras bestas ferozes. Além disso, na floresta, devido à infusão de sangue e energia, algumas plantas também evoluíram, produzindo todo tipo de tesouros celestiais e terrenos. Estes tesouros, quer sejam consumidos por bestas ferozes ou por humanos, proporcionam enormes benefícios. Na minha vida passada, nas montanhas dali, nos arredores da cidade de Jiangai, apareceu um fruto da fonte do trovão logo no início da evolução. Se eu conseguir apanhá-lo primeiro e o devorar, poderei controlar o poder do raio. A pensar nisto, aproximei-me do vidro temperado e, com um pensamento,
ativei diretamente a habilidade de Frenesi, brandindo as minhas garras de tigre, duras como metal. Cortei facilmente o resistente vidro temperado. Depois, segui a minha memória em direção à entrada do jardim zoológico. De repente, o meu corpo parou e o meu olhar tornou-se instantaneamente penetrante. Senti a aura de uma besta feroz dentro do recinto. Parece que outros animais neste jardim zoológico também despertaram com sucesso as suas habilidades inatas, tornando-se bestas ferozes de primeiro nível. Depois de hesitar por um momento, segui lentamente essa aura, enquanto ocultava minha própria. Visto que uma besta feroz despertou, isso significa que despertou uma habilidade inata e formou um núcleo de cristal de habilidades no seu corpo. Claro que não ia deixar passar uma oportunidade destas. Rapidamente, segui a aura até a zona dos répteis do jardim zoológico. Enquanto um silvo ecoava nos meus ouvidos, um brilho estranho passou pelos meus olhos. Parece que esta besta feroz é uma espécie de serpente. Através do vidro temperado que a isolava, vi a aparência da besta lá dentro. Era uma piton enorme, com uns bons 10 metros de comprimento. O seu corpo inteiro emitia um brilho prateado e tênue, como se as suas escamas fossem de prata. Contudo, a serpente prateada parecia estar a sofrer muito, com a sua enorme bocarra aberta. Da sua boca saía um sopro gelado impressionante. Por onde a piton prateada passava, formava-se uma camada de cristais de gelo. Era uma piton gigante que tinha despertado uma habilidade inata do atributo gelo. Um brilho intenso passou pelos meus olhos. Esta piton prateada tinha, obviamente, acabado de evoluir. Ainda não se tinha familiarizado completamente com as suas novas habilidades. Este era o momento perfeito para atacar. A pensar nisto, não hesitei um segundo. Brandi as minhas garras afiadas e estilhacei o vidro temperado à minha frente. O movimento súbito atraiu imediatamente a atenção da piton prateada. Ao sentir a aura de besta feroz que eu emanava, a piton prateada ficou imediatamente em alerta, com um brilho feroz a cintilar nos seus olhos de serpente. Não hesitei um instante. Ativei diretamente a habilidade de Frenesi. Uma força aterradora percorreu todo o meu corpo, que aumentou de tamanho instantaneamente, e lancei-me diretamente contra a piton prateada. Entretanto, a piton prateada soltou um silvo e, contorcendo a sua enorme cauda, atacou-me. Com a experiência da minha vida passada em combater bestas ferozes, desviei-me facilmente do ataque da piton, e ao mesmo tempo, as minhas garras afiadas de tigre aproveitaram a oportunidade para atingir o seu corpo. Garras que pareciam forjadas em ouro negro deixaram com grande facilidade um corte profundo no corpo da piton. Sangue escarlate jorrou de imediato, e a piton prateada contorceu-se de dor, soltou um silvo agonizante, e de seguida, abriu de repente as suas enormes mandíbulas. Uma rajada de ar gelado surpreendente jorrou da sua boca, vindo diretamente na minha direção. Ao ver aquilo, dei um salto. Com a minha agilidade, desviei-me do ataque gelado. O frio terrível atingiu o chão, formando instantaneamente uma zona de geada. Ao ver que tinha falhado, a piton prateada preparava-se para abrir a boca outra vez, mas não lhe dei essa oportunidade. Aproximei-me e rasguei-lhe ferozmente o abdômen com as minhas garras. Quase lhe arranquei as entranhas. Sofrendo um golpe tão grave, a piton prateada perdeu instantaneamente a vontade de lutar. O seu corpo gigantesco de serpente rebolava incessantemente no chão. Sangue escarlate espalhava-se pelo chão. Claro que não ia ter misericórdia. Aproveitando a sua fraqueza para matar, perfurei-lhe a cabeça com outra patada. A piton prateada teve algumas convulsões e depois ficou imóvel. Respirei fundo, arranquei um núcleo de poder branco como a neve do seu corpo, e sem a menor hesitação, engoli o núcleo diretamente, ativando ao mesmo tempo a minha habilidade de devorar. Num instante, um poder devorador inexplicável surgiu de dentro de mim, envolvendo rapidamente o núcleo de cristal branco. De repente, um frio de gelar os ossos percorreu todo o meu corpo, como se a estrutura do meu corpo estivesse a ser alterada. A evolução entre bestas ferozes também depende, fundamentalmente, de devorar a carne e o sangue de outras bestas poderosas, ou de tesouros celestiais. Mas este tipo de consumo só permite absorver o sangue da besta, a essência de sangue e energia da sua carne para evoluir o corpo físico, não sendo possível absorver as habilidades de talento do adversário, a menos que as linhagens de sangue das duas bestas sejam extremamente compatíveis. No mínimo, tem de ser da mesma espécie para que haja uma pequena probabilidade. Já a minha habilidade de devorar consegue absorver a 100% as habilidades de talento de qualquer besta. Momentos depois, uma camada de geada brilhou subitamente na minha pelagem escura. Um vislumbre de alegria passou pelos meus olhos. Ao mesmo tempo, uma nova informação surgiu na minha mente. Sopro de gelo, uma habilidade de talento de nível B, permite expelir o poder do gelo. Impaciente, abri as minhas enormes mandíbulas. Uma rajada de ar terrivelmente frio foi disparada, atingindo o cadáver da piton. Instantaneamente, uma camada de cristais de gelo formou-se no seu corpo. Fiquei extremamente satisfeito. Embora fosse apenas uma habilidade de talento de nível B, não a desprezei minimamente. Mais uma habilidade de talento significava mais uma forma de enfrentar inimigos. Além disso, quando eu continuasse a evoluir, o poder deste sopro de gelo também continuaria a aumentar. Era mais uma forma de ataque à distância. A seguir,
Era a altura de sair do jardim zoológico. Bate com a garra no cadáver da Piton, despedaçando os cristais de gelo. Abri as minhas enormes mandíbulas e comecei a devorar a carne e o sangue da Piton gigante. Apesar de a Piton prateada ter acabado de despertar, a sua carne e o seu sangue ainda continham uma energia impressionante. Depois de me saciar, saí do jardim zoológico de forma imponente, correndo desalmadamente pelas ruas, à vista de todos. O meu objetivo era ir para a Cordilheira Dali para obter o fruto do elemento trovão. Embora a chuva de sangue que caíra tivesse iniciado o caminho da evolução, também havia muitos animais selvagens na Cordilheira Dali, mas, nesta altura, a sua inteligência ainda não tinha despertado. Agiam apenas por instinto, massacrando incessantemente. Provavelmente não dariam por um tesouro como fruto do elemento trovão. Na manhã seguinte, a chuva de sangue que assolou o mundo inteiro finalmente parou, à exceção do ligeiro cheiro a sangue que pairava no ar, e da chuva de sangue que ainda não penetrara no solo. Era como se nada tivesse acontecido. Tudo estava como sempre, mas o Jardim Zoológico de Panziwa emitiu subitamente um comunicado, anunciando o encerramento temporário do Jardim Zoológico, alegando ao público que iriam ser realizados trabalhos de manutenção e segurança. Na verdade, todos os funcionários do parque procuravam freneticamente por aquele tigre preto. Ao mesmo tempo, a internet estava em polvorosa, com cada vez mais pessoas a discutir a estranha chuva de sangue da noite anterior. Vocês sentiram? A chuva de ontem foi muito estranha. Também tive essa sensação. Quando saí de casa há pouco, senti que em todo lado havia um cheiro tênue a sangue por todo o lado. Pensei que o meu olfato tinha algum problema. Hoje, assim que saí, pisei numa poça de água, e adivinhem o que aconteceu? Era uma poça de sangue. Malta, não foi só a chuva de sangue. Até o meu animal de estimação mudou de repente. Nesse momento, um internauta publicou um post, ao qual anexou um vídeo. Inúmeros internautas curiosos clicaram no vídeo. Rapidamente, ficaram surpreendidos e até assustados com as imagens. No vídeo, um cão, amarelo e grande, que pertencia ao internauta, parecia ter enlouquecido. Atreveu-se a comer pessoas. Felizmente, acabou por ser abatido pela polícia que chegou ao local, mas ainda assim causou 5 ou 6 vítimas. E havia muitas situações como esta. Todas surgiram da noite para o dia. Os internautas discutiam o assunto, extremamente nervosos. Não sabiam o que se estava a passar. Alguns especulavam se estaria relacionado com a chuva de sangue da noite anterior. Nesse momento, após uma jornada de um dia e uma noite, finalmente cheguei à Cordilheira Dali, nos arredores da cidade de Jiangai. Como o fruto do trovão está nas profundezas da Cordilheira Dali, não descansei nem por um momento, correndo sem parar. Tenho de conseguir este fruto do trovão. De acordo com as memórias da minha vida passada, este fruto do trovão parece ter sido devorado por um urso gigante, que a partir daí obteve o poder do trovão. No final, tornou-se uma poderosa besta que aterrorizou a cidade de Jiangai, sendo apelidado pelas pessoas de urso gigante do trovão. Isto mostra o quão extraordinário é este fruto do trovão. Um tesouro espiritual como este não pode ser desperdiçado. Na minha vida passada, aquele urso gigante teve sorte em encontrar esta oportunidade, mas nesta vida, o fruto do trovão só pode pertencer a mim. Gradualmente, as informações sobre este assunto na minha mente tornaram-se mais claras, e o meu coração começou a ficar mais ansioso. Já passou um dia e uma noite desde o início da chuva de sangue. Não sei se aquele fruto do trovão já foi comido por aquele urso gigante. Um tesouro celestial como este é demasiado vistoso. Assim que surge, irá certamente atrair as bestas ferozes das redondezas para uma grande luta. Ao pensar nisto, aumentei novamente a velocidade. Pelo caminho, vários animais selvagens desviavam-se de mim a toda a pressa, com medo de serem apanhados no meio e mortos por um golpe meu. Mas também houve muitos animais selvagens que me mostraram hostilidade. Tenho de admitir, a chuva de sangue deu-lhes muita coragem. Ao mesmo tempo, das profundezas da Cordilheira Dali, ecoavam constantemente rugidos opressivos de bestas. Os animais selvagens mais fracos fugiam em debandada para a periferia da cordilheira. Muitas das bestas já despertadas usavam os seus rugidos para demarcar os seus territórios. E no meio de todas as bestas ferozes, crescia uma árvore peculiar, com tronco e folhas totalmente prateados. No topo da árvore havia um fruto totalmente prateado, coberto por finos padrões semelhantes a raios e que brilhava intensamente. Todas as bestas ferozes presentes olhavam para o fruto prateado com um olhar ardente. Embora sua inteligência ainda não estivesse desenvolvida, o instinto dizia-lhes que se engolissem aquele fruto, tornar-se-iam mais fortes, os senhores desta floresta, e poderiam fazer o que quisessem. Por isso, cada vez mais animais selvagens, ou rosnando baixo ou escavando o chão inquietamente com as patas dianteiras, aproximavam-se pouco a pouco do fruto prateado. E na frente de todas as bestas ferozes, estavam 3 bestas já despertadas. Não só pareciam mais imponentes, como a sua aura era tão opressiva que as outras bestas ferozes não se atreviam a fazer um movimento precipitado. Em frente à árvore prateada estava um javali preto, coberto de cerdas duras.
Nas suas presas amareladas ainda havia vestígios de sangue fresco. Em frente ao javali estava um lobo gigante branco prateado. O lobo gigante tinha 2 metros de comprimento e um olhar astuto, enquanto escavava inquietamente o seu território, e da sua boca saíam até pequenas chamas. O javali e o lobo gigante prateado bufavam incessantemente. A sua aura, por si só, intimidava a maioria das feras. Mas, naquele momento, os seus olhares convergiram para outra enorme sombra negra. Tratava-se de um urso com uns bons 5 metros de altura, robusto e imponente, que estava sentado na floresta como um humano. O seu olhar feroz alternava entre o javali e o lobo gigante prateado. As 3 feras mais poderosas encaravam-se com hostilidade. Odiavam-se mutuamente, todos a querer devorar aquele fruto de prata, para se tornarem o rei da floresta. De repente, a luz sobre o fruto prateado cintilou, atraindo instantaneamente o olhar das feras presentes. Parecia estar completamente maduro e prestes a cair do ramo. O brilho branco que o envolvia começou a piscar sem parar. Ao mesmo tempo, uma fragrância incrivelmente sedutora espalhava-se. Nos olhos do urso gigante, do javali e do lobo branco, brilhou instantaneamente a ganância. Uma das feras foi a primeira a não conseguir conter-se. Com um grande rugido, avançou rapidamente em direção à árvore de prata, atacando indiscriminadamente as feras que se punham no seu caminho. Vendo isto, as outras feras não ficaram atrás, e quase todas avançaram ao mesmo tempo. A cerca de 10 metros da árvore de prata, um coelho branco com 1 metro de comprimento e corpo musculado, com os olhos avermelhados, irrompeu pelo grupo de feras. Os seus incisivos, afiados e enormes, tornaram-se uma arma imparável. Cravou-os ferozmente nos corpos das outras feras. A pelagem branca e brilhante do coelho gigante ficou manchada com um vermelho sangue ofuscante. Isto apenas despertou ainda mais a sua ferocidade. Com um forte impulso das patas traseiras, saltou instantaneamente uma distância de 4 ou 5 metros, aterrando de rompante sobre um pangolim coberto de escamas grossas e cinzento-acastanhadas. Antes que o pangolim pudesse reagir, os 2 incisivos brancos como a neve já se tinham cravado ferozmente no seu corpo. O pangolim soltou de imediato um lamento de dor. Ao mesmo tempo, as suas escamas voaram em todas as direções, como flocos de neve. Em apenas alguns minutos, as escamas resistentes do pangolim foram todas destroçadas pelo coelho gigante branco. O seu corpo, a escorrer sangue, estava coberto de feridas. No final, não aguentou mais de 10 segundos. Caiu por terra com um estrondo. Mas a velocidade do coelho gigante branco não diminuiu. Continuou a correr desenfreadamente em direção à árvore de prata. Nenhuma fera que se tornasse seu alvo escapava aos seus dentes afiados. Do outro lado, o lobo gigante prateado, com os seus movimentos ágeis, esquivou-se inúmeras vezes das investidas do javali negro. Ao mesmo tempo, chamas aterradoras saíam da sua boca, transformando a área circundante numa fornalha. Qualquer fera que entrasse ali era carbonizada em instantes. Com o passar do tempo, a maior parte das feras já estava morta, a maioria tendo morrido em lutas entre si. Para além do urso gigante negro, do javali e do lobo gigante prateado, restavam apenas 2 figuras cobertas de feridas. Até mesmo aquele coelho gigante branco, que de início fora incrivelmente feroz, jazia agora a menos de 5 metros do local, com o corpo já encharcado de sangue. Nesse momento, o urso gigante negro mudou subitamente de direção, ignorando o javali e o lobo, e ergueu-se sobre as patas traseiras. Agitando as suas enormes garras, atingiu as 2 feras que estavam perto. Ouviram-se 2 baques surdos em simultâneo. As 2 feras caíram por terra com um estrondo, sem mais nenhuma fera interferir. No local restavam apenas as 3 mais poderosas. O lobo gigante prateado percebeu que a situação era desfavorável. Começou a rosnar para o javali negro, e quando este investiu contra o urso gigante, aproveitou a oportunidade para o ajudar de lado. O javali negro compreendeu instantaneamente que o lobo gigante prateado procurava sua cooperação. Então, baixou a guarda, preparando-se para se unir ao lobo gigante prateado e atacar primeiro o urso negro. No instante seguinte, 2 brilhos gélidos cintilaram. As garras afiadas do lobo gigante prateado foram as primeiras a atingir o ombro do urso negro. Mas o urso gigante tinha pele grossa e resistente, e aquele ferimento não era nada para ele. Vendo isto, o javali negro lançou-se ferozmente ao ataque, usando as suas presas incrivelmente aterradoras, para perfurar diretamente a ferida do urso gigante. No entanto, no instante seguinte, foi violentamente projetado para longe por uma patada do urso gigante. Ao mesmo tempo, o corpo do urso negro aumentou subitamente de tamanho, e todo ele começou a emanar uma luz dourada ofuscante. Os braços e as patas do urso tornaram-se dourados. De seguida, o enorme urso preto desferiu vários golpes com as patas contra o lobo gigante. Num instante, todos os ossos do lobo gigante branco prateado foram estilhaçados. Sem mais forças para lutar, o javali preto sentiu imediatamente o desejo de recuar. Mas, para sua surpresa,
A velocidade do urso preto era incrível. Antes que pudesse reagir, a enorme pata do urso já lhe tinha perfurado o corpo. Depois de se livrar do lobo prateado e do javali, o enorme urso preto ergueu a cabeça e rugiu aos céus, como se fosse o rei desta montanha. Depois, virou-se e caminhou em direção à árvore prateada. No entanto, nesse preciso momento, um rugido de tigre ensurdecedor soou atrás dele. Ele virou-se bruscamente para olhar. Viu um tigre preto de porte enorme a encará-lo ameaçadoramente. O tigre preto também emanava uma aura impressionante, e eu, ao ver o urso preto à minha frente, também fiquei surpreendido. Seria este o urso gigante do trovão que engoliu o fruto do trovão na minha vida passada. É realmente poderoso, mas ainda assim não era meu rival. Imediatamente não hesitei nem por um segundo. Ativei diretamente o meu dom da fúria. Ao mesmo tempo, usei o poder do gelo, atingindo diretamente os pontos vitais do urso preto. Devido às batalhas sucessivas, o urso preto já tinha pouca energia. Não aguentou nem um instante e foi morto por mim. Em pose de vencedor, pisei o urso gigante. Olhei para o fruto do trovão e soltei um longo rugido aos céus. O fruto do trovão era meu. De repente, uma aura de rei emanou de mim, assustando todas as feras que se queriam aproximar. Não prestei atenção a esse bando de insignificantes. Com a postura de um vencedor, caminhei até junto da árvore prateada. Depois de observar o fruto prateado por um momento, abri a boca e engoliu. Num instante, uma energia violenta percorreu todo o meu corpo. A energia violenta corria desenfreada, como uma manada de bestas selvagens, querendo apenas esmagar este corpo. Os meus olhos de tigre arregalaram-se. Cerrei os dentes com força, adaptando-me ao impacto da entrada do fruto do trovão no meu corpo. Gradualmente, todo o meu corpo foi coberto por camadas de luz de relâmpago. As faíscas elétricas, semelhantes a pequenas cobras, pareciam ter vida própria, percorrendo o meu corpo. O meu corpo também se foi fortalecendo gradualmente com a ajuda do fruto do trovão. Ao mesmo tempo, na sala de reuniões da capital imperial, um jovem escriturário de uniforme militar segurava um caderno de notas. Com uma expressão nervosa, à sua frente estavam vários homens de meia idade em uniformes militares. Estavam sentados de forma ereta e séria. Pareciam estar à espera de algo. Nesse momento, um idoso de fato Zongshan entrou na sala. O oficial que os liderava exibiu um leve sorriso. Fez um gesto para que o idoso se sentasse. Quando todos estavam sentados, olhou para o idoso de fato Zongshan e a sua expressão tornou-se novamente séria. Professor Xia, como está a correr a investigação do assunto que vos foi confiado? Fale-nos sobre isso. Sim, comandante. O nome do idoso era Xia Xinyu, um dos maiores especialistas em investigação biológica da China. Xia Xinyu ajeitou os óculos. Após investigação, descobrimos que esta chuva de sangue trouxe a todo o mundo uma energia misteriosa. É precisamente essa energia que concedeu um poder extraordinário aos animais selvagens e de estimação. Demos temporariamente o nome de energia espiritual a esta energia misteriosa trazida pela chuva de sangue. Depois de a energia espiritual ser absorvida pelos seres vivos, pode melhorar a condição física e fortalecer a carne e o sangue. Ao ouvir isto, o comandante e os outros oficiais de meia-idade trocaram um olhar. Estavam todos um pouco perplexos. Eram materialistas convictos e, naturalmente, não acreditavam nestes assuntos sobrenaturais e etéreos. O comandante ponderou por um momento. Então, conseguem capturar essa energia espiritual? Ou melhor, de que forma é que ela existe? Xia Xinyu abanou a cabeça com uma expressão de lamento. Durante o processo de investigação, descobrimos que a energia espiritual existe de facto, mas, de momento, não pode ser vista nem tocada. Se não fosse pelos corpos de alguns sujeitos de teste terem sofrido alterações sob a influência da energia espiritual, nunca teríamos descoberto tão rapidamente. Além disso, a absorção de energia espiritual por parte dos animais selvagens, que são fortes e robustos, é muito superior à dos humanos. Selecionamos alguns soldados que foram expostos à chuva de sangue e comparamos-los com soldados normais. Descobrimos que a sua força aumentou uns bons 3 décimos. E o que é ainda mais assustador é que, uma ovelha banhada por uma chuva de sangue não só se tornou feroz, como também conseguia partir os ossos de um soldado com facilidade. Enquanto Xia Xinyu dizia estas palavras, um vislumbre de medo passou-lhe pelos olhos. Por isso, acredito que a energia espiritual afeta todos os seres vivos, especialmente, fortalece imensamente as bestas. Se não encontrarmos uma forma de controlar a situação rapidamente, o futuro da humanidade estará em perigo. De repente, um oficial militar desatou a rir. Professor Xia, se for mesmo como diz, por acaso essas bestas mutantes são mais poderosas que as nossas armas? Exato. Mesmo que tenham sido fortalecidas por essa tal energia espiritual, no fim de contas, não passam de bestas. Perante os humanos, não tem qualquer hipótese de se defenderem. Os vários oficiais achavam que Xia Xinyu estava a exagerar. Xia Xinyu também sabia que não conseguiria convencê-lo
luz apenas com palavras. Então fez sinal a um investigador para apresentar as provas no local. No vídeo, uma pequena unidade armada estava a lutar contra uma Python dourada gigante. O mais chocante é que a Python dourada gigante não temia as balas, e, depois de devorar várias pessoas, retirou-se como se nada fosse. A sala de reuniões ficou em silêncio absoluto. Os oficiais que viram a cena tinham todos uma expressão de horror no rosto. Um pensamento terrível surgiu-lhes da mente. Senhores, agora compreendem a urgência da situação, não é? Disse Xia Xinyu com uma expressão séria e um tom grave. Ao ouvirem isto, todos os oficiais ficaram com uma expressão séria. Não disseram uma palavra. Esta situação já tinha ultrapassado por completo a sua imaginação. Tinha mesmo ultrapassado o seu controlo. As armas convencionais com poder de fogo já não conseguiam ferir as bestas mutantes. Professor Xia, ainda deve haver uma forma de impedir isto, não é? Nesse momento, o oficial que se tinha rido primeiro perguntou cautelosamente, ao mesmo tempo que pedia desculpa pela sua insolência anterior. Xia Xinyu fez um gesto com a mão. De momento, não temos forma de impedir a evolução das bestas, pois isto é um evento súbito e incontrolável. Agora, só nos resta encontrar uma maneira de aumentar a força da humanidade. Os senhores já viram os dados da investigação. Esta chuva de sangue é uma oportunidade para as bestas, mas é igualmente uma oportunidade para os humanos. A questão é quem se tornará mais forte primeiro. Ao ouvirem isto, os olhos dos oficiais brilharam. Professor Xia, ao ouvi-lo dizer isso, parece que já pensou numa solução. Sim, a solução é simples. Organizar equipas para irem para a natureza e caçar as bestas evoluídas. Enviar especialistas para os acompanhar, para extrair a sua linhagem sanguínea. E assim, encontrar uma forma de fortalecer rapidamente a humanidade. Mas atenção! As pessoas comuns não podem consumir diretamente a sua carne e sangue. Têm de ser processados primeiro, senão ocorrerão transformações inesperadas. Entretanto, a luz do trovão que me envolvia tinha desaparecido. A energia do fruto do trovão primordial foi completamente absorvida por mim. Com uma expressão exaltada, olhei fixamente para minha garra de tigre. Vi relâmpagos a crepitar e a brilhar na garra de tigre, parecendo ainda mais assustadores do que um raio comum. Esta era a nova habilidade que obtive depois de consumir o fruto do trovão primordial. Controlo do trovão. Com um simples pensamento, o relâmpago na minha garra de tigre disparou, atravessando uma árvore com a grossura de 3 homens. Fiquei muito satisfeito com o resultado. De seguida, o meu olhar pousou na carcaça do urso negro gigante. Este urso, depois de ser banhado pela chuva de sangue, tinha despertado uma habilidade especial. A sua carne e sangue eram ainda mais extraordinários, já não eram algo comum. Além disso, dentro do seu corpo ainda havia poder não dissipado, à espera de ser absorvido por mim. Na minha vida passada, o poder do urso do trovão gigante era assombroso, para além do seu poder do trovão, com uma capacidade destrutiva incrível. Ele também tinha uma capacidade de defesa absurda. Transformação de diamante. Ao usar a transformação de diamante, o corpo entra num estado de diamante indestrutível, e ataques normais dificilmente conseguem quebrar a sua defesa. Agora, só preciso de devorar o núcleo de cristal de habilidade do urso negro para obter a sua habilidade de transformação adamantina. Dito e feito, agitei as minhas enormes garras de tigre sobre o urso negro, e comecei a escavar os seus restos mortais sem parar. Finalmente, depois de muito procurar, encontrei no seu peito um núcleo de cristal de habilidade dourado. Não hesitei nem por um segundo e engoli-o de uma só vez. Imediatamente, uma energia colossal começou a percorrer o meu corpo. A sensação de êxtase fez-me rugir aos céus, sem me conseguir conter. Há pouco, depois de digerir o fruto do trovão, a minha força já tinha atingido o pico do primeiro nível intermédio. Agora que devorei a habilidade do urso negro, o seu núcleo de cristal, a minha força subiu diretamente para o primeiro nível avançado. Até a minha condição física e outros aspectos melhoraram várias vezes. Neste momento, o meu corpo já atinge os 10 metros de comprimento. Em toda esta floresta, sou sem dúvida uma existência colossal. Mal podia esperar para usar a habilidade que acabara de obter. Transformação adamantina. De repente, uma camada dourada envolveu todo o meu corpo, e as minhas garras de tigre transformaram-se diretamente em garras de ouro, tornando-se incrivelmente duras. Com um pensamento, ataquei uma rocha enorme ao meu lado. A rocha desfez-se instantaneamente em pedaços. Fiquei imediatamente radiante. Embora a transformação adamantina seja apenas uma habilidade de primeiro nível, nesta fase é extremamente útil. Com um corpo tão duro como diamante, mesmo que encontre uma besta feroz mais forte do que eu, terei poder para lutar, ou pelo menos o suficiente para me proteger. Nesse exato momento, um som repentino veio do céu. Os meus olhos de tigre contraíram-se. Fiquei instantaneamente alerta. Olhando na direção de onde vinha o som, vi vários helicópteros aparecer sobre a cordilheira, e pareciam estar à procura de algo. Ao ver isto, baixei-me ligeiramente, mas o meu coração ficou em tumulto. Logicamente, era impossível os humanos chegarem tão depressa. Ou será que o meu renascimento alterou o rumo original dos acontecimentos? Enquanto eu pensava, os helicópteros pararam a pairar no ar, e depois, um a um, totalmente armados, soldados desceram por cordas,
O meu coração apertou-se de imediato. Será que vem por minha causa? Apesar de ter matado o tigre branco e fugido do jardim zoológico, não era suposto causar tanto alarido. Nesse momento, uma equipa de soldados totalmente armados, rufar de folhas, avançava em formação de seta. Atrás deles estavam 2 investigadores. Há pouco, tinham visto uma mancha preta mover-se na floresta, mas, depois de entrarem na floresta, não encontraram nada. O oficial que liderava a equipa sentia-se inquieto. Ele olhou para trás, para os 2 investigadores, hesitou por um momento e depois aproximou-se. Professor Lee, assistente Huang, é melhor saírem primeiro. Isto aqui não é seguro. O professor Lee acenou com a mão. Nós teremos cuidado. Além disso, temos tanta gente a proteger-nos. Não haverá perigo. Vendo que a sua tentativa de os persuadir era inútil, o oficial que liderava a equipa teve de desistir. Continuem a avançar. Capitão, tenho aqui uma situação. De repente, a voz de um colega de equipa soou pelo comunicador. O oficial fez rapidamente um sinal com a mão e moveu-se para a esquerda. Depressa, todos viram um enorme javali, com quase 2 metros de altura e 4 metros de comprimento, a vir a correr desenfreadamente na sua direção, pronto para atacar a formação. Fogo! A expressão do oficial mudou drasticamente e deu a ordem rapidamente. Instantaneamente, o som de tiros intensos ecoou pela floresta. Invólucros de balas cor de bronze caíam sem parar, cobriram quase todo o chão. No entanto, para seu horror, o javali, depois de soltar um rugido furioso, aumentou ainda mais de tamanho, e no seu corpo apareceu uma espessa armadura de couro de cor ocre. Ele aguentou a chuva de balas, mirou numa das equipas e investiu de forma imprudente. Gritos agudos soaram instantaneamente. Viu-se apenas 3. Num instante, um soldado foi abalroado pelo javali e voou pelos ares. Antes mesmo de aterrar, já jorrava uma grande quantidade de sangue. Matem-no, rugiu o oficial, com os olhos injectados de fúria. E foi ele próprio o primeiro a avançar, liderando o ataque, jurando que ia fazer daquela besta um passador. Os restantes soldados também lutaram com mais afinco, descarregando todo o ódio e a fúria pela morte do camarada. Mas o javali ignorou aquelas balas, ajustou a direção da sua investida, e atacou de novo. Não muito longe, eu observava a cena e pensava para comigo, estes tipos não têm mesmo sorte nenhuma. Se fosse outra besta feroz qualquer, eles talvez já tivessem tido sucesso, mas calhou encontrarem um javali. Se logo que a sua couraça de pele amarelada tinha despertado uma capacidade defensiva do elemento terra. Apesar de este javali ser apenas da fase inicial do primeiro nível, graças à sua defesa excepcional, já conseguia ignorar por completo a ameaça das balas. Abanei a cabeça, pouco otimista quanto à operação de captura daquele grupo. E mesmo que conseguissem matar o javali, este grupo de soldados também sofreria baixas pesadas. Nessa altura, seria uma incógnita se conseguiriam sair vivos da cordilheira dali. Mas, por agora, nada disto me dizia respeito. Eu não me iria revelar para ajudar aquele grupo de humanos. Antes de possuir uma força absoluta, eu nem sequer apareceria à vista dos humanos. Na minha vida passada, como humano, era natural que tivesse de encontrar formas de sobreviver às bestas ferozes. Mas agora, renascido como tigre com as memórias da minha vida humana, sei bem o que significa o ditado: quem não é da nossa raça, tem intenções diferentes. Afinal, lidar com humanos é extremamente perigoso. Não quero mesmo morrer outra vez. Capitão, a pele deste bicho é demasiado grossa. As nossas balas não a conseguem perfurar. Temos de encontrar uma forma de recuar. Nesse momento, um soldado gritou, no meio da floresta, ao lado do oficial. Contudo, o oficial, de olhos injectados, não deu ouvidos ao seu aviso. Arranjem forma de lhe acertar nos olhos. Ao ouvir isto, os outros soldados não disseram mais nada. Cerraram os dentes e continuaram a disparar contra o javali. Mas este javali tinha a pele grossa e a carne dura, para não falar do seu tamanho enorme. Os seus movimentos eram extraordinariamente rápidos, sendo quase impossível acertar no seu ponto fraco, os olhos. Nesse preciso momento, um soldado, como se não aguentasse mais aquela besta aterradora, soltou um grande grito e lançou-se de repente contra o javali, aproveitando o momento em que este abriu as suas fauces sangrentas. Pressionou o gatilho com toda a força, querendo levá-lo consigo para a morte. E, nesse momento, eu decidi ir-me embora dali, já que os militares tinham a sua atenção nas montanhas dali, e o item mais valioso do local, o fruto do elemento trovão, já tinha sido devorado por mim. Já não havia necessidade de continuar por ali. Além disso, quem sabe quando me poderia deparar com um exército bem preparado. Ao pensar nisto, dei meia volta e fugi a toda velocidade. O meu alvo era a árvore espiritual Tianuan, noutra cordilheira, a grande montanha desolada. A árvore espiritual Tianuan, entre os muitos tesouros celestiais e terrenos, era uma árvore preciosa extremamente famosa. Na minha vida anterior, muitas fações lutaram até sangrar por ela, apenas porque os seus frutos tinham um efeito que desafiava os céus. Podiam ajudar as bestas ferozes a acelerar a sua evolução, aumentando rapidamente a sua força, e sem quaisquer efeitos secundários. Além disso, dava frutos todos os anos. Era perfeitamente possível usar, lá para criar, um grande número de bestas ferozes e poderosas.
Na minha vida anterior, uma besta de nível rei, o Rei Leão de Ouro Púrpura, foi precisamente por controlar a árvore espiritual Tianuan, que se tornou o Senhor Supremo da Grande Montanha Desolada. Mais tarde, chegou mesmo a criar uma legião de bestas ferozes e poderosas, que se tornou o pesadelo de inúmeros humanos. Nesta nova vida, eu também quero, naturalmente, tornar-me um Senhor Supremo, e esta árvore espiritual Tianyuan é a chave para concretizar a minha grande ambição de domínio no futuro. Ao pensar nisto, acelerei novamente o passo. Na minha vida anterior, a árvore espiritual Tianyuan apareceu durante a mutação. Nasceriam daí a um mês, mais ou menos. Se eu for agora, tenho uma oportunidade perfeita para o conseguir. Animal, mato-te. Do outro lado, um oficial gritava. Descarregou o resto das balas de uma só vez, todas para dentro do corpo do javali. Eles travaram uma batalha difícil até agora. Dos mais de 30 camaradas, a maioria já estava morta, com os corpos espalhados por todo lado. Alguns dos corpos dos camaradas estavam mesmo irreconhecíveis. Perante perdas tão terríveis, o oficial estava à beira da loucura, mas a resta de sanidade que lhe restava fê-lo perceber que era preciso matar o javali que tinham à frente para que os sobreviventes tivessem esperança de continuar a viver. Felizmente, um dos camaradas tinha lutado até a morte há pouco, abrindo uma brecha na boca do javali, o que lhes permitiu enfraquecer a força da criatura pouco a pouco, e, finalmente, conseguiram matá-lo. O capitão morreu. Morreram todos. Um soldado, coberto de sangue, aproximou-se do oficial, com os olhos cheios de dor. O pequeno Qin, o terceiro irmão, o Tian. Morreram todos às mãos daquela besta. Ao ouvir isto, o oficial perdeu todo o ânimo. Olhou, apático, para os 5 homens que restavam ao seu lado. A sua voz estava rouca. Aquela besta morreu? Não estava à frente deles. O javali já tinha caído, sem vida, na floresta, com o corpo coberto de inúmeros buracos de bala, especialmente perto da boca. A carne estava praticamente em decomposição. O capitão, ele morreu. O soldado apertou a espingarda com força. O ódio intenso quase o fez perder a razão. Queria reduzir o culpado a uma polpa de carne. Ainda bem que morreu. O oficial soltou um longo suspiro. Tentando acalmar-se, disse: Pessoal, aguentem mais um pouco. Primeiro, vamos levar os nossos irmãos para o helicóptero. Levá-los para casa. Sim, senhor. Os 5 soldados que restavam acenaram em silêncio e aproximaram-se dos camaradas mortos. Amarraram-nos e levaram-nos para o helicóptero. Os outros 2 helicópteros eram responsáveis por transportar o javali. Pessoal, despachem-se. Parece que se passa alguma coisa lá à frente. Se não sairmos agora, será tarde demais. Nesse momento, um dos pilotos do helicóptero gritou, em pânico. Ao ouvir, o oficial levantou a cabeça. De repente, as suas pupilas contraíram-se. Viu uma sombra negra e enorme a surgir de repente no horizonte. Antes que os helicópteros no ar pudessem reagir, seguiram-se várias lâminas de vento, atingindo os helicópteros em cheio. Os 3 helicópteros desintegraram-se num instante. A explosão arrastou os destroços em todas as direções. Besta, vai para o inferno! O oficial rugiu, disparando a sua metralhadora sem parar na direção da sombra negra. Era uma ave gigante. Depois de destruir os helicópteros, mergulhou e as suas garras gigantes e afiadas agarraram o oficial e os outros 5 soldados. Enquanto subia, esmagou-os até virarem polpa. 3 dias depois, eu já tinha saído completamente da cidade de Jiangai. Cheguei a uma zona montanhosa e remota. Depois de correr sem parar durante 3 dias, senti finalmente um pouco de cansaço. No entanto, quando me preparava para parar e descansar, ouvi de repente uma rajada de tiros intensos vinda de não muito longe. Levantei-me de imediato. Os meus olhos de tigre, afiados, vigiavam os arredores. Pelo som, o tiroteio estava a uma certa distância daqui. Depois de ponderar, decidi ir ver o que se passava. Pouco depois, saí da zona montanhosa e cheguei a uma encosta suave. Ao olhar em frente, o que via era uma pequena vila. À entrada da vila, destacavam-se 3 grandes caracteres: Vila dos Crocodilos. Por cima havia uma estátua de um crocodilo, muito realista. Mas, naquele momento, a vila estava mergulhada no caos. Inúmeros crocodilos gigantes espalhavam o caos por todo o lado. Entre eles, o maior de todos, tinha uns impressionantes 10 metros de comprimento. No meio do bando de crocodilos, uma equipa de humanos armados disparava freneticamente, resistindo ao ataque dos crocodilos. No entanto, naquele momento, a equipa estava no seu limite. Ao ver aquele crocodilo gigante de 10 metros, lembrei-me de imediato de algumas coisas. Aquele tipo é o carniceiro sanguinário. A razão pela qual esta vila tinha o nome de Crocodilos era por ser uma vila especializada na criação de crocodilos. Todos os dias, um grande número de crocodilos passava por lá. Depois de serem abatidos, eram transportados para todo o país, ou tornavam-se comida para ser servida à mesa, ou transformados em sapatos de pele, malas e outros acessórios. Por isso,
depois de a Vila dos Crocodilos sentir os benefícios, continuou a expandir a escala da criação, mas, inesperadamente, uma chuva de sangue trouxe um desastre avassalador a esta pequena vila. Devido à chuva que caiu de repente, um grande número de crocodilos na quinta de criação evoluiu. Entre eles, o mais forte era um crocodilo chamado Carniceiro Sanguinário. Este espécime tinha uma linhagem excelente. Após a chuva de sangue, despertou duas habilidades inatas: a técnica sanguinária e a técnica da fúria. A técnica sanguinária é um pouco parecida com a minha própria capacidade de devorar. A diferença é que usa a absorção de sangue para ajudar no seu próprio crescimento. A técnica da fúria, por sua vez, condensa um escudo de fúria à volta do corpo, e ao usar esta habilidade, quanto mais furioso estiver, mais forte é a sua defesa. Embora ambas sejam apenas habilidades inatas de nível L, na sua vida passada, o Carniceiro Sanguinário usou estas duas habilidades para demonstrar uma força não inferior à de uma fera de nível Rei. Resumindo, este é um adversário extremamente difícil de lidar e poderoso. Na sua vida passada, num acesso de fúria, este se massacrou mais de 10 pequenas vilas humanas, fazendo com que ficassem permanentemente envoltas em vestígios de sangue aterradores. Este ato deu-lhe uma fama terrível no mundo humano, e o seu título também surgiu daí. Eu estava parado em silêncio numa encosta suave, a observar o campo de batalha entre humanos e feras, sem dizer uma palavra. Naquele momento, na vila, o massacre do Carniceiro Sanguinário e dos outros crocodilos continuava. Aquela equipa armada de humanos já estava quase sem munições. Até o som dos tiros se tornou mais esparso, e o número de humanos mortos pelos crocodilos era cada vez maior, especialmente à volta do Carniceiro Sanguinário. Os cadáveres humanos empilhavam-se camada sobre camada. Todos estes corpos estavam secos e pálidos, sem um pingo de sangue. Esta era uma guerra sem qualquer suspense. No entanto, naquele momento, eu estava a pensar noutra coisa. A minha capacidade de devorar, no fundo, é um pouco rudimentar. A sua maior utilidade é devorar as habilidades de outras feras para meu próprio uso, mas ainda tem as suas falhas. Se eu conseguisse juntar a técnica sanguinária do Carniceiro Sanguinário com a minha própria capacidade de devorar, poderiam ocorrer mudanças inesperadas. A pensar nisto, caminhei sem hesitar em direção à Vila dos Crocodilos. O cenário próspero de outros tempos da Vila dos Crocodilos já não existia. De ambos os lados da rua, as portas de inúmeras lojas estavam escancaradas. Lá dentro, reinava a desordem e o caos. Os humanos que aqui viviam estavam agora a fugir em pânico para todo o lado. Na praça central da vila, os sobreviventes que escaparam às garras sangrentas das feras estavam reunidos, com os olhos cheios de pânico. À volta deles estava a equipa armada que tinha vindo para evacuar a população. A praça emanava um cheiro intenso a sangue, e por todo o lado via-se um vermelho vivo e ofuscante. À volta deste grupo de pessoas, deambulavam inúmeros crocodilos, grandes e pequenos. Nas ruas, membros decepados e restos de humanos e crocodilos estavam espalhados por todo o lado. Muitos estavam até espezinhados, já não sendo possível distinguir se eram de humanos ou de crocodilos. Foi nesse momento que, de repente, alguém deu um grito e recuou em pânico. Um dos militares armados por perto, ao ver a situação, não pensou duas vezes, levantou apressadamente a arma e disparou uma rajada na direção do grito. Apesar de ter conseguido matar o crocodilo que atacava o sobrevivente, os seus dentes afiados, antes de morrer, ainda se cravaram com força na perna de uma mulher. Mamã, tenho tanto medo. Uma criança de 6 ou 7 anos chorava sem parar, escondendo-se nos braços da mãe. Gritos de desespero ecoavam constantemente do meio da multidão. O desespero e o medo espalhavam-se pela multidão, sob uma pressão extrema. Alguém simplesmente colapsou. Depois de um grande grito, correu desarmado para o meio do grupo de crocodilos, com a morte já estampada nos olhos. Seus animais, vou lutar convosco até ao fim. Depois do grito desesperado, seguiu-se um silêncio absoluto. Os poucos sobreviventes que se atiraram para o grupo de crocodilos foram brutalmente devorados por mandíbulas sanguinárias, antes mesmo de se debaterem. Os sobreviventes restantes encolhiam-se, desesperados, protegidos pela dezena de homens armados que ainda restavam. Os tiros ecoavam sem parar, faziam uma breve pausa e depois recomeçavam, como se narrassem a tenacidade da humanidade. A dezena de homens armados, contra o Carniceiro Sanguinário, disparava uma rajada frenética. Todos sabiam que só conseguiriam sobreviver à catástrofe daquele dia se eliminassem aquele crocodilo, o mais poderoso de todos. O Carniceiro Sanguinário tinha a pele grossa e resistente, embora as balas comuns não conseguissem penetrar a sua couraça sólida. Algumas ainda conseguiam, de um ângulo traiçoeiro, atingir-lhe o abdômen, fazendo salpicar sangue. Ao sentir a dor, o Carniceiro Sanguinário abriu a boca de repente, e rugiu de fúria. Ao mesmo tempo, ativou a sua habilidade inata, a Fúria Selvagem. Instantaneamente, uma espessa armadura carmesim materializou-se à sua volta. De imediato, todas as balas foram bloqueadas por ela. Capitão, esta coisa é um monstro. Não conseguimos atravessar a defesa dele. É melhor recuarmos, gritou um dos membros da equipa para o líder, depois de esvaziar o carregador. Se continuarmos assim, ele vai nos matar a todos aos poucos. É preciso encontrar uma forma de abater este animal. Encontrar uma forma.
E que forma é essa? Sem que o capitão respondesse, outro membro da equipa gritou, à beira do colapso. Já estamos nisto há tanto tempo, e este animal continua de pé e a lutar. As nossas balas não lhe fazem nada. Se houvesse uma solução, não estaríamos nesta situação. Então, disto o que fazemos? O capitão, ao ver os seus homens, que lutavam até a morte, prestes a virarem-se uns contra os outros sob enorme pressão, gritou de imediato, chega! Calem-se todos. Acham que esta é a altura para discutir? O seu olhar era feroz, mas quando pousou no grupo de sobreviventes, um vislumbre de ternura surgiu, apenas para desaparecer logo a seguir. Poupem as balas. A pele deste animal é muito resistente, é difícil feri-lo com balas. Esperem até ele abrir a boca, e descarreguem tudo lá para dentro. Os tiros recomeçaram. O capitão olhou para trás, uma última vez, para aquelas pessoas indefesas. Ao virar-se de novo, uma lágrima escorreu-lhe pelo canto do olho. Ele lançou rapidamente uma granada. No momento da explosão, ele gritou, granadas de fumo, granadas de clarão, retirada, rápido. Eu, entretanto, observava secretamente, não muito longe, não intervi de forma precipitada. No seu estado de fúria extrema, o poder da fúria selvagem do carniceiro sanguinário era imenso. Não podia, de forma alguma, enfrentar-lo naquele momento. Caso contrário, seria eu a ficar em desvantagem. Na praça, alguns dos homens armados não suportaram a ideia de fugir sozinhos. Durante a retirada, e com a cobertura do fumo, puxaram por alguns dos seus compatriotas, levando-os com eles. Os restantes, ao verem isto, seguiram os homens armados em pânico. O capitão baixou a cabeça, envergonhado, mas rapidamente voltou para trás para ajudar as pessoas desarmadas. Com a cobertura das granadas de fumo, a equipa armada retirou rapidamente com os sobreviventes que restavam. Quando o fumo se dissipou, na praça restava apenas o crocodilo, a vaguear sem rumo. Já não havia vestígios de humanos. Ao ver isto, o carniceiro sanguinário ergueu a cabeça ao céu e rugiu de fúria, mas não tinha onde descarregar a sua imensa fúria. Sem ataques externos, a sua fúria selvagem foi perdendo o efeito gradualmente, até se dissipar por completo. Olhando com atenção, o carniceiro sanguinário estava coberto de feridas e, a cada respiração, mais sangue escorria do seu corpo. Embora a fúria selvagem lhe tivesse concedido uma enorme capacidade defensiva, ele era apenas uma besta feroz de primeiro nível e não conseguia resistir totalmente às armas de fogo dos humanos. Ao ver isto, um brilho gélido faiscou nos meus olhos. Soltei um rugido e avancei sem hesitar. Era o momento perfeito para o apanhar enfraquecido e dar-lhe o golpe final. Agachei-me, circulando em volta do carniceiro sanguinário coberto de feridas. Uma aura densa e mortífera emanava de mim. O carniceiro sanguinário sentiu a minha intenção assassina. De imediato, prostrou-se no chão, imóvel. Estava gravemente ferido, especialmente na zona do abdômen, que estava crivada de balas. Neste momento, a única forma de não expor a sua fraqueza é esconder o abdômen. Pena que eu já tinha observado todo o processo da batalha. Por isso, as suas manobras patéticas só me fizeram rir. Mas, para ter a certeza, não ataquei de imediato. Em vez disso, continuei a circular à sua volta, procurando a oportunidade para um golpe fatal. Com o passar do tempo, o carniceiro sanguinário começou a ficar ansioso e inquieto. Ele rugiu e usou novamente a técnica da fúria, cobrindo-se com uma espessa armadura de sangue. Queria com isso encontrar uma oportunidade para escapar. No entanto, como poderia eu não adivinhar os seus pequenos truques? Com um rugido, usei de imediato a fúria e o corpo de diamante e lancei-me sobre ele. Com um som estrondoso, o carniceiro sanguinário foi projetado a vários metros de distância, e a sua armadura de sangue ficou com vários arranhões profundos. Ele ficou aterrorizado. No primeiro confronto, já estava em desvantagem, e eu continuei a circular à sua volta. Vendo que a sua técnica da fúria não tinha grande efeito em mim, ele mudou de estratégia. Rugiu, atirou-se para a frente, e ao mesmo tempo, abriu a sua enorme boca para morder a minha pata dianteira. Ao ver isto, usei a força das minhas patas traseiras para saltar para o ar, ao mesmo tempo que as minhas enormes garras de tigre se abatiam sobre a sua cara. Uma forte sensação de tontura fez com que os movimentos do carniceiro sanguinário ficassem paralisados, e ao cair, expôs a ferida no seu abdômen. Aproveitei a oportunidade para avançar rapidamente, as minhas garras afiadas dirigidas à ferida no seu ventre. Com o brilho fugaz das minhas garras, o abdômen do carniceiro sanguinário foi instantaneamente rasgado por várias feridas hediondas, e, com os seus movimentos, era vagamente possível ver os seus órgãos internos. Ele rugiu furiosamente mais uma vez. Parecia querer ganhar coragem, mas a sua voz estava cheia de medo. Só em termos de presença, já tinha perdido bastante. Embora o meu golpe tenha sido bem sucedido, não continuei o ataque para aproveitar a vantagem. Em vez disso, comecei a andar em círculos à volta do carniceiro sanguinário, pois ele era extremamente astuto.
Apesar de o ter ferido no abdômen, também era possível que ele tivesse exposto a fraqueza de propósito para me atrair para uma armadilha. O carniceiro sanguinário mantinha a cabeça erguida, com os músculos de todo o corpo tensos, pronto para contra-atacar a qualquer momento. Mas, por causa disso, o sangue jorrava cada vez mais das suas feridas. Por onde passava, deixava um rastro nítido de sangue. Percebendo que a situação se estava a tornar cada vez menos favorável para si, o carniceiro rugiu repetidamente e começou a devorar os cadáveres de humanos e crocodilos espalhados por perto, para recuperar o seu sangue e energia. Ao ver isto, fiquei subitamente alarmado. Não me atrevi a conter-me mais. Com um rugido, atirei-me a ele. Neste momento, o meu ataque explodiu como um trovão. As minhas garras afiadas perfuraram diretamente o abdômen do carniceiro sanguinário. De seguida, abri a minha enorme boca e mordi-lhe o pescoço com força. O carniceiro sanguinário soltou um uivo miserável. Depois, foi se silenciando gradualmente. O seu corpo maciço transformou-se numa poça de carne morta, estendido na praça da cidade, sem um som. Ao verem isto, os outros crocodilos dispersaram e fugiram. Finalmente, morto, agitei as minhas garras de tigre e rasguei diretamente o corpo do carniceiro sanguinário. Retirei um núcleo de cristal de habilidade vermelho e, sem hesitar, engoli-o de uma só vez. A energia imensa fez-me soltar um rugido de satisfação, ao mesmo tempo que usava minha habilidade de devorar para digerir rapidamente o núcleo. Momentos depois, obtive com sucesso as habilidades técnica sanguinária e técnica da fúria, e a minha aura de rei manifestou-se por completo. Olhei para o corpo do carniceiro sanguinário, abri a minha enorme boca, e comecei a devorar a sua carne e sangue. Depois de comer e beber até ficar satisfeito, deixei a cidade dos crocodilos. Continuei a avançar na direção da grande montanha desolada. Meio-dia depois, uma equipa armada regressou em força. Todos traziam lança-foguetes, cheios de confiança. No entanto, quando chegaram à praça da cidade, a cena que se deparou com eles deixou-os de queixo caído. Neste momento, já me encontrava numa zona selvagem e montanhosa. Quando estava prestes a parar para descansar um pouco, de repente, ouvi um ligeiro som estranho ao longe. Apesar de estar a alguma distância, agora minha audição e visão estão apuradas. Num raio de centenas de metros, o mais ínfimo movimento não me escapava. Aproximei-me sorrateiramente da direção de onde vinha o som. No meu campo de visão, um lobo cinzento gigante corria desenfreadamente pela floresta. Embora este lobo gigante fosse um pouco mais fraco que o lobo gigante branco prateado que encontrei antes, era muito rápido. E à sua frente, havia um feixe de luz roxa. Desviava-se para a esquerda e para a direita, tentando escapar à perseguição do lobo gigante, mas cada um dos seus movimentos era antecipado pelo lobo. Por isso, nunca conseguia escapar. Ao ver isto, fiquei subitamente chocado. Seria um tesouro celestial. Impulsionado pela curiosidade, aproximei-me silenciosamente do lobo gigante. Embora o lobo gigante fosse apenas uma fera de primeiro nível em estágio inicial, as suas patas pareciam caminhar sobre o vento, tornando-o mais rápido que a maioria das feras de primeiro nível. E embora a velocidade da esfera de luz roxa não fosse grande, era muito ágil, conseguindo assim evitar repetidamente os ataques do lobo gigante. Além disso, aquela esfera de luz roxa parecia estar a brincar com ele de propósito. Sempre que o lobo gigante ficava muito para trás, ela brandava de propósito, esperava que o outro o alcançasse. Foi então que percebi, não era que a esfera de luz roxa não conseguisse escapar, mas que estava a brincar deliberadamente com o lobo gigante. Achei aquilo interessante e fiquei cada vez mais curioso para descobrir a verdadeira identidade daquela esfera de luz roxa. Se for mesmo um tesouro celestial, então deve ser extremamente raro. À medida que me aproximava, consegui finalmente ver o que era aquele feixe de luz roxa. Era um lince roxo. Fiquei extremamente surpreendido. O lobo gigante, já uma fera, deveria, em teoria, ser capaz de dominar facilmente este lince. Mas este lince estava a brincar com o lobo gigante como um gato com um rato. Pressenti vagamente que algo não estava certo. Então, lembrei-me de algo de repente. Não admira que conseguisse fazer o lobo gigante andar às voltas. Este gato roxo é, muito provavelmente, o da minha vida passada, o famoso gato mágico. Na minha vida passada, o gato mágico era uma fera de nível rei, e a sua origem era extremamente misteriosa. Até as suas habilidades despertas eram desconhecidas. Mas, já que conseguiu tornar-se uma fera de nível rei, a sua habilidade desperta devia ser, no mínimo, de classe S. Depois, lembrei-me de outras informações sobre o gato mágico. Embora este tipo seja uma fera de nível rei, diz a lenda que ele não tem qualquer capacidade de combate, e que as suas habilidades despertas só servem para suporte. Assim, quando enfrenta feras de nível rei do mesmo calibre, não é adversário para elas. No entanto, ele consegue compensar isso de outras formas. Ele pode fundir-se com outras feras, como uma fera de nível rei do tipo suporte. O gato mágico, após se fundir com outras feras, pode aumentar drasticamente a força da fera com que se fundiu. Com o reforço da fusão do gato mágico, virar a derrota em vitória, lutar contra adversários de nível superior, ou lutar sozinho contra muitos. Tudo isso é tarefa fácil. Na minha vida passada,
Este gato mágico foi subjugado por um imperador fera, a Fênix de Cristal de Gelo. A Fênix de Cristal de Gelo já era uma imperadora entre as feras, mas, depois de se fundir com o gato mágico, a força da Fênix de Cristal de Gelo aumentou exponencialmente, conseguindo lutar contra 2 outros imperadores fera ao mesmo tempo sem ficar em desvantagem. Nunca pensei que pudesse encontrar a lendária fera da minha vida passada. Ao pensar nisto, uma ideia surgiu-me na mente. Se eu recrutasse este gato mágico, não teria um poderoso aliado no futuro. Assim que a ideia surgiu, tornou-se difícil de controlar. Ao pensar nisso, o meu olhar pousou sobre aquele lobo gigante. Nos meus olhos de tigre, surgiu uma intenção assassina. Depois de tomar uma decisão, deixei de hesitar. E nesse momento, o lobo gigante finalmente percebeu que o pequeno gato à sua frente estava a brincar com ele. Imediatamente, uivou para o céu em fúria. O gato mágico ficou ainda mais convencido, começando a dar voltas ocasionais em torno do lobo gigante, mas sempre que as garras afiadas do lobo gigante estavam prestes a atingi-lo, ele conseguia desviar-se com grande agilidade, para depois reaparecer a uma curta distância à frente do seu oponente. O lobo gigante ciano finalmente não aguentou mais. A sua aura aumentou de repente e a sua velocidade acelerou bruscamente. A mudança repentina fez o gato roxo entrar em pânico. Ele desviava-se, apavorado, mas a velocidade do lobo gigante era demasiado rápida, e as suas garras afiadas, de brilho gélido, estavam prestes a atingir o gato mágico. De repente, uma rajada de poder de gelo foi disparada na direção do lobo gigante. No instante em que o gelo o atingiu, o corpo do lobo gigante foi partido em 2. Aproximei-me calmamente da sua carcaça. Preparava-me para retirar o núcleo de cristal, enquanto o gato mágico, de olhos arregalados, olhava para mim, cheio de curiosidade. Não mostrava o mínimo medo. Parei o que estava a fazer e também olhei para ele. Eu sabia que aquele bicho não era estúpido. Pelo contrário, acreditava firmemente que tinha a força necessária. Por isso não tinha medo. Embora o gato mágico não tivesse grande poder de combate, a sua capacidade de autoproteção superava a da maioria das feras. Além disso, eu nunca tive intenção de o matar. Remexi um pouco na carcaça do lobo gigante. Retirei o seu núcleo de cristal e, virando-me, estendi-o ao gato mágico. Este gesto deixou o gato mágico perplexo por um momento. De seguida, aproximou-se de mim, colocou uma pata em cima do núcleo de cristal. Ao ver que eu não o ia impedir, agarrou alegremente no núcleo de cristal e engoliu-o de uma só vez. Momentos depois, uma luz roxa ainda mais brilhante emanou do seu corpo, e a sua aura começou a aumentar lentamente. Fiquei ligeiramente surpreendido. Não esperava que conseguisse aumentar a sua força apenas com um núcleo de cristal. Afinal, nem todas as feras conseguiam fazer isso. Depois de digerir o núcleo, transformou-se novamente num feixe de luz roxa, e começou a rodopiar livremente. Depois, começou a andar à minha volta, ora para a esquerda, ora para a direita. Parecia estar a expressar a sua gratidão. Por fim, soltou uns miados extremamente alegres. Nesse momento, o meu coração encheu-se de alegria. A minha ideia estava mesmo certa. Aquele núcleo de cristal tinha feito com que o gato mágico ganhasse simpatia por mim. 2 horas depois, pus-me novamente a caminho. A carcaça do lobo gigante estava agora mutilada. A maior parte da sua carne já tinha ido parar ao meu estômago. E atrás de mim, o gato mágico, transformado numa bola de luz roxa, seguia-me de perto. Ora voava caoticamente por todo o lado, ora deitava-se nas minhas costas a descansar. Não o impedi. Graças ao núcleo de cristal daquele lobo gigante, tinha conseguido ganhar a simpatia do gato mágico. Agora, bastava dar-lhe um núcleo de cristal de vez em quando, e conseguiria domesticá-lo gradualmente. Tomada a decisão, acelerei o passo em direção à grande cordilheira desolada. Entretanto, num laboratório na capital imperial, Xia Xinyu, de bata de laboratório, estava em pé em frente a uma enorme parede de vidro transparente. No seu campo de visão, estava um soldado forte e robusto. Professora Xia, devemos prosseguir com a segunda experiência? Perguntou, com voz suave, uma mulher alta que usava uma bata branca comprida. Xia Xinyu desviou o olhar e encarou-a. Durante este tempo, já sacrificamos muitos soldados para caçar as feras. Por isso, os resultados que obtivemos com tanto sacrifício são especialmente preciosos. A mulher respondeu com uma expressão séria. Professora Xia, todos sabemos disso. Para combater estas feras que surgiram das mutações, Xia Xingyu e o exército que colaborou com a nossa investigação pagaram um preço muito alto. No início, a primeira cobaia foi o próprio filho da professora Xia, mas ele morreu logo após ser submetido a uma experiência. Xia Xinyu reprimiu a sua dor e continuou com as experiências. Usando os restos mortais do seu próprio filho, melhorou ainda mais a poção, desenvolvendo uma poção de fortalecimento mais adequada ao consumo humano. Podem começar. Passado um longo bocado, Xia Xinyu finalmente assentiu. Assim que acabou de falar, todos os investigadores à sua volta puseram-se em ação. Ao devorar os seus núcleos de habilidade, a minha força atingiu finalmente o pico do estágio avançado do primeiro nível, e, a caminho da grande cordilheira selvagem, conseguiu domar uma gata mágica que seria sua companheira. Entretanto, ao mesmo tempo,
a humanidade também desenvolveu uma poção de fortalecimento que permitia que as pessoas ganhassem poderes especiais. Neste momento, dentro de um instituto de pesquisa na capital imperial, um investigador entregou um tubo de poção vermelha a um soldado. Shu Heng, assim que tomares a poção, é muito provável que morras. Portanto, antes da experiência, quero perguntar-te mais uma vez. Estás disposto a ser a cobaia desta vez? Estou. A expressão de Shu Heng era extremamente determinada. A razão pela qual se voluntariou para ser a cobaia da poção de fortalecimento foi porque tinha participado numa operação para caçar bestas ferozes, e viu com os seus próprios olhos os seus camaradas e irmãos morrerem nas presas das bestas. Embora ele próprio tenha sobrevivido por sorte, acabou por perder uma perna. O investigador assentiu com a cabeça e entregou a poção de fortalecimento a Shu Heng. Do outro lado da parede de vidro, a expressão de Xia Xingyu era séria. Se desta vez não resultasse, a experiência deles muito provavelmente seria cancelada. A experiência começou. Ao comando do investigador, Shu Heng engoliu a poção de fortalecimento sem hesitar. Depois, ficou simplesmente parado no mesmo sítio, completamente imóvel. Xia Xingyu e os outros olhavam atentamente para dentro da parede de vidro, com expressões sérias. Em breve, a poção de fortalecimento começou a fazer efeito. O corpo de Shu Heng tornou-se completamente vermelho sob o efeito da poção. Logo a seguir, Shu Heng soltou de repente um grito lancinante e começou a arranhar a pele com força, como se algo estivesse prestes a sair de dentro do seu corpo. Pouco depois, o seu corpo estava coberto de inúmeros arranhões sangrentos. Do outro lado da parede de vidro, Xia Xingyu franziu o sobrolho, sentindo-se extremamente tenso. Nesse preciso momento, ouviu-se um som estranho vindo de dentro do corpo de Shu Heng. Parecia o som de ossos a partir. A expressão de todos mudou, tornando-se ainda mais séria. Depois, viram chamas a cobrir todo o corpo de Shu Heng, transformando-o instantaneamente num homem em chamas. Professor, está a funcionar. O assistente, ao lado, estava visivelmente animado. Ao ver esta cena, Xia Xingyu ficou radiante. Resultou, ele olhou para Shu Heng, extremamente entusiasmado. Depois de hesitar por um momento, aproximou-se do microfone e perguntou a Shu Heng, que estava no laboratório: como te sentes agora? E o que foi aquele som de há pouco? Professor, sinto-me ótimo agora. Shu Heng estava de pé, visivelmente emocionado. A poção de fortalecimento não só modificou os meus genes, como também me curou o corpo mutilado. Ao ouvir isto, Xia Xingyu e os outros baixaram ligeiramente o olhar. Só então repararam que a perna esquerda de Shu Heng, perdida há muito tempo, tinha reaparecido. Bom, isto é excelente. Xia Xingyu finalmente sentiu-se aliviado e perguntou apressadamente: então, agora consegues controlar as chamas que queimam por todo o teu corpo? Shu Heng assentiu ligeiramente com a cabeça, e as chamas por todo o seu corpo desapareceram instantaneamente para dentro dele. Ele deu alguns passos, cerrou o punho e desferiu um soco violento para a frente. As chamas explodiram instantaneamente. Faíscas saltaram e atingiram um frasco de vidro à sua frente. No instante em que tocaram nas chamas, o frasco de vidro derreteu, tornando-se líquido. Ao ver esta cena, Xia Xingyu mal conseguia conter a sua excitação. Aplaudia repetidamente, e os outros investigadores também estavam radiantes. Momentos depois, Shu Heng, já recomposto e vestido, saiu. O brilho da confiança tinha voltado aos seus olhos. Ele fez uma vênia solene a Xia Xingyu. Muito obrigado, professor Xia, por esta oportunidade. A partir de hoje, lutarei contra as bestas ferozes até a morte. Entretanto, do outro lado, após um dia de viagem, eu finalmente cheguei ao sopé da grande cordilheira selvagem. Mal cheguei a este lugar, senti claramente que a floresta estava cheia da aura de todo tipo de bestas ferozes. Nesse momento, a gata mágica soltou um miado cheio de preocupação. O que queria dizer era: não te preocupes, comigo aqui, não há imprevistos. Após uma breve pausa, avancei diretamente pela cordilheira, em direção ao local da árvore do fruto Chenuan. No entanto, mal tinha avançado, um sapo gigante bloqueou meu caminho e, assim que me viu, disparou um jato de água na minha direção. Que criatura insolente! Bufei com desdém. Com uma patada, desfiz o jato de água que vinha na minha direção e, logo a seguir, avancei e esmaguei-o com as minhas garras. Depois de acabar com o sapo, continuei a avançar para o interior da cordilheira. Pouco tempo depois, outro cuncum saiu de uns arbustos, bloqueando o caminho. Os meus olhos de tigre semicerraram-se. De onde teria vindo tamanha coragem? Mal apareceu. O cuncum soltou um guincho estridente, e de seguida, avançou na minha direção a esvoaçar as asas. Eu, como se estivesse paralisado de medo, fiquei imóvel. Por causa disso, a confiança do cuncum aumentou imenso. A 3 metros de distância, deu um salto repentino, e as suas duas garras afiadas vieram direitas à minha bela cara de tigre. Ao ver isto, agitei uma das minhas garras com leveza. O cuncum foi instantaneamente rasgado em dois e caiu no chão. Depois de se contorcer algumas vezes, ficou imóvel. Com movimentos ágeis,
Retirei o núcleo de cristal do Cum-Cum. Atirei-o diretamente para o gato mágico que estava atrás de mim. O gato mágico soltou um miado de alegria. Apanhou o núcleo de cristal, todo contente. Engoliu-o de uma só vez. A olhar para aquele gatinho tão guloso, soltei um rosnado baixo, que queria dizer: se andares com o chefe, terás as tuas recompensas. Ao ouvir isto, o gato mágico miou alegremente, como se estivesse a dizer: obrigada, grande chefe, pelo núcleo de cristal. Depois de miar, esticou a cabeça e roçou-se em mim carinhosamente, expressando assim a sua alegria e gratidão. O meu coração encheu-se de alegria. O meu olhar para o gato mágico tornou-se cada vez mais terno. Eu sabia que este gatinho estava gradualmente a depender de mim. A sua conquista total estava para breve. Depois, levei o gato mágico comigo e continuei a avançar para o interior da Cordilheira do Grande Deserto. Quanto mais fundo avançava na Cordilheira do Grande Deserto, mais fortes eram as bestas que encontrava. E de vez em quando, deparava-me com bestas ferozes de nível 1 intermédio. Pouco depois, o gato mágico parou. Miou várias vezes em sinal de alerta. Parei imediatamente e olhei em redor. No instante seguinte, um lobo gigante corpulento apareceu. Lancei um olhar na direção do lobo gigante. O lobo gigante recuou instintivamente, com os olhos cheios de medo. Mas, logo a seguir, apareceram cada vez mais lobos selvagens por todo o lado. Todos eles mostravam os dentes, e uma forte hostilidade emanava deles. Esta matilha já tinha basicamente completado a sua evolução. Além disso, as habilidades que desenvolveram eram semelhantes. Todos dominavam a capacidade de cuspir fogo. Um dos lobos gigantes parecia um pouco inquieto. Cuspiu fogo de repente, incendiando as ervas daninhas por perto. Os outros lobos gigantes aproximavam-se lentamente de mim. Com uma expressão perfeitamente calma, soltei um rosnado baixo, avisando-os para se irem embora rapidamente. No entanto, a matilha de lobos gigantes ignorou-me. Nesse momento, de entre a matilha, um lobo alfa com mais de 3 metros de comprimento avançou, uivou para o céu e toda a matilha se lançou ao ataque. Um bando de ignorantes presunçosos. Bufei com desdém. Sem qualquer medo, agitei a minha enorme garra de tigre e mandei pelos ares o lobo que estava na frente. Nesse momento, o gato mágico miou com fúria. Depois, transformou-se numa luz violeta e entrou no meu corpo. Senti instantaneamente o meu poder aumentar vertiginosamente. Cheguei mesmo a atingir o nível de uma besta feroz de 3º grau. Fiquei muito entusiasmado. Como era de esperar de uma besta de suporte de nível real, com o poder do gato mágico, sentia-me incrivelmente satisfeito. Com um rugido furioso, atirei-me com toda a força para o meio da matilha. Perante um poder absoluto, esta matilha não tinha qualquer hipótese de resistir. Com uma única patada, um lobo gigante de 1º nível foi esmagado até virar pó, e nem o rei dos lobos sobreviveu a 2 golpes de garra. Num instante, toda a alcateia foi massacrada por mim. À volta, por todo lado, há carcaças de lobos selvagens. Durante este tempo, fiz uma descoberta ainda mais importante. Este gato mágico não só aumenta a minha força, como também me dá um escudo de defesa. Depois de o gato mágico se separar de mim, esfreguei suavemente a minha cabeça contra ele. Ó pequenote, és mesmo incrível. Gosto tanto de ti. Depois de eliminar todos os lobos gigantes, comecei a limpar o campo de batalha. Dei alguns dos núcleos de cristal de habilidade ao gato mágico, e eu engoli o do Rei Lobo. Usando a minha habilidade de devorar, digeri rapidamente a habilidade dentro do núcleo de cristal, e obtive uma nova habilidade de nível B, Controlo das Chamas. Consigo controlar à vontade a dimensão das chamas, o seu poder, e posso cuspir fogo, para queimar tudo. Depois de perceber superficialmente o funcionamento desta habilidade, não investiguei mais. Descansei um pouco, e levei o gato mágico para o interior da Cordilheira do Grande Deserto. Pelo caminho, encontramos muitas bestas ferozes, incluindo algumas que até eu achei difíceis de enfrentar. Mas com o reforço do gato mágico, estas bestas ferozes foram quase todas derrotadas. Meio-dia depois, chegamos finalmente às profundezas da cordilheira. Parei e observei os arredores. Olhei para cima e vi o cume de uma montanha a brilhar com uma luz dourada. Uma árvore de fruto dourado erguia-se orgulhosamente, e, ao seu lado, estava deitada uma criatura colossal coberta de cristais roxos. A cabeça da besta era de um leão de aspecto bastante feroz. Por cima da cabeça de leão, havia um chifre em espiral de um vermelho flamejante. Os seus olhos vermelho sangue tinham pupilas que brilhavam com uma estranha luz roxa. Este é o Rei Leão Púrpura Dourado. Ao ver claramente a aparência daquela besta enorme, não pude deixar de pensar com admiração. Este Rei Leão Púrpura Dourado é simplesmente um rei nato. Desde que nasceu, exerce uma pressão dominante sobre as outras bestas. Não vamos lá? Nesta altura, o gato mágico miou baixinho. Percebi logo o que queria dizer. Abanei a cabeça e respondi também com um rugido. Calma, primeiro temos de perceber a força do Rei Leão Púrpura Dourado, depois agimos. Se formos para lá de forma imprudente, esquece a árvore do fruto celestial. Receio que nem as nossas vidas conseguiríamos salvar. O gato mágico não disse mais nada. Ficou em silêncio por um bocado, e de repente, miou umas quantas vezes. Queres que eu vá dar uma vista de olhos?
Eu sou pequeno e muito rápido, desde que não faça muito barulho. O Rei Leão Púrpura Dourado de certeza que não me descobre. Ao ouvir isto, não pude deixar de ponderar. Ainda estamos a alguma distância do cume. Embora daqui consiga sentir a aura do Rei Leão Púrpura Dourado, não consigo determinar a sua verdadeira força. A pensar nisto, olhei para o gato mágico, que estava ansioso por ir, e depois assenti com a cabeça e rugi suavemente 2 vezes. Vai lá, tem cuidado, não sejas descoberto. Assim que souberes a força exata do Rei Leão Púrpura Dourado, volta imediatamente. O gato mágico miou alegremente. Num instante, transformou-se numa bola de luz roxa e voou. Momentos depois, voou de volta, miando com uma impaciência contida. Já descobri tudo. A força daquele Rei Leão Púrpura Dourado já atingiu a fase final do primeiro nível. Não é muito mais fraco do que tu. A minha expressão tornou-se séria. Este Rei Leão Púrpura Dourado é realmente extraordinário, mas deve ter consumido algum tesouro celestial para ter tanta força. Vendo que eu não dizia nada, o gato mágico ora olhava para a árvore do fruto celestial, ora olhava para mim, miando com alguma excitação. Quando é que podemos agir? Eu rugi baixinho 2 vezes. Espera. Não faças nada de forma precipitada. Depois, os meus olhos de tigre focaram-se, fixando a árvore do fruto celestial no cume da montanha. Ao descobrir que os frutos da árvore do fruto celestial ainda não estavam completamente maduros, senti um arrepio e compreendi a razão. Não admira que o Rei Leão de Ouro Púrpura não estivesse a atacar, apenas a descansar tranquilamente debaixo da árvore do fruto celestial. Deixei imediatamente de estar com pressa e decidi esperar pacientemente no sopé da montanha. Agora, na Cordilheira da Grande Desolação, para além do Rei Leão de Ouro Púrpura e de mim, certamente escondem-se muitas outras bestas ferozes desconhecidas. Aparecer agora seria certamente uma morte horrível. E, como esperado, pouco depois, um rugido. No céu, uma criatura com 10 metros de comprimento, uma grande águia dourada circulava, soltando alguns avisos de vez em quando. A sua presença era uma clara afirmação da evolução da águia dourada. Depois, era como um avião de caça. A sua enorme silhueta, assim que apareceu, impôs uma presença formidável. E naquele momento, para além da águia dourada, muitas outras bestas ferozes corriam em direção ao cume. No meu campo de visão, uma piton gigante estava enrolada na encosta, com mais de 10 metros de comprimento. Por onde passava, a vegetação circundante murchava instantaneamente. Envolta em chamas por todo o corpo, lobo gigante uivava em direção ao cume da montanha. Parecia estar a declarar a sua própria força, tentando intimidar as outras bestas pela árvore do fruto celestial. Naquele momento, estas poderosas bestas ferozes já não conseguiam ficar paradas. Semicerrei os olhos, com 1000 pensamentos a fervilhar, a pensar onde arranjar um bom lugar para assistir ao espetáculo. E depois, quando os outros lutassem entre si, eu sairia a ganhar. O gato mágico soltou um miado baixo. Ele tem uma natureza travessa por instinto. Ao ver tantas bestas ferozes reunidas, ficou naturalmente muito ansioso. Perante isto, eu apenas soltei alguns rosnados baixos, para o acalmar, evitando que nos expusesse por impulso. O gato mágico finalmente acalmou-se um pouco, mas o seu olhar continuava fixo na árvore do fruto celestial. Ao mesmo tempo, recordei-me das habilidades do Rei Leão de Ouro Púrpura. Na minha vida passada, este Rei Leão tinha despertado 2 grandes habilidades de classe S. Uma delas chamava-se Aberração de Ouro Púrpura. Podia absorver a energia do Sol para se fortalecer e disparar feixes de energia aterradores. Para além disso, outra habilidade chamava-se Selo de Ouro Púrpura, que podia selar as habilidades de outras bestas. E, como se não bastasse, este tipo também sabia voar. Por isso, o Rei Leão de Ouro Púrpura era como um soberano saído de uma lenda. Derrotá-lo seria extremamente complicado. Qualquer descuido poderia resultar numa morte às suas garras, em combate 1 contra 1. Nenhuma das bestas que chegaram até agora era rival para o Rei Leão de Ouro Púrpura. Nem mesmo eu tinha certeza da vitória. Mas, felizmente, eu tenho o gato mágico. Depois de me fundir com ele, serei perfeitamente capaz de derrotar o Rei Leão de Ouro Púrpura. Nesse instante, no local, o leão, vários sons carregados de aviso, sentiram algo de anormal nas proximidades, mas isso não lhes despertou uma atenção especial. A árvore do fruto celestial ainda não estava madura. Estas bestas ferozes esperavam pela oportunidade certa, mas o aroma intenso que a árvore emanava atraía cada vez mais bestas ferozes para este lugar. Dei uma vista de olhos rápida. Embora só visse as árvores abanar constantemente, sabia que eram imensas as bestas que se aproximavam. Com o passar do tempo, as bestas que chegavam começaram a revelar-se. Aproximavam-se do cume. A águia dourada no céu também baixou a sua altitude de voo, mas ainda assim o suficiente para garantir a sua segurança. A piton e o lobo gigante, ainda mais ansiosos, aceleraram o passo. Queriam aproximar-se mais da árvore do fruto celestial,
Até o Rei Leão de Ouro Púrpura se levantou nesse momento, olhando com extrema vigilância para as bestas em todas as direções. O meu olhar cobiçoso, no entanto, pousou sobre a árvore do fruto celestial. Se eu conseguisse comer apenas um fruto, conseguiria certamente avançar para o terceiro nível. Nessa altura, mesmo que estas bestas se unissem, não seriam minhas adversárias. Mas eu sei bem que ainda não é o momento de agir. É inevitável que um conflito terrível irrompa entre estas bestas ferozes. Ninguém pode impedir que tal coisa aconteça. No instante seguinte, ouviu-se um estrondo enorme. Uma cabra gigante com os olhos injetados de sangue, ignorando as outras bestas ferozes que o tentavam travar, avançou diretamente para a árvore do fruto celestial. No entanto, antes que pudesse chegar perto, foi morto com uma patada do Rei Leão Púrpura Dourado. O sangue jorrou instantaneamente. Naquele momento, o cume da montanha era um caos. Cada vez mais bestas ferozes corriam para o cume, como traças para uma chama, mas todas foram mortas sem piedade pelo Rei Leão Púrpura Dourado. O lobo gigante e a piton gigante estavam a pouco mais de 10 metros da árvore do fruto celestial, mas nenhum deles atacou. Até a águia dourada se limitava a sobrevoar a área, querendo usar as outras bestas para esgotar a força do Rei Leão Púrpura Dourado. No sopé da montanha, eu observava esta cena e sentia-me cada vez mais satisfeito. Lutem, quanto mais caótica for a luta, melhor. Esta vossa matança só me está a facilitar o trabalho. Pouco depois, chegou o dia seguinte. Abri os meus olhos de tigre. Preguiçosamente, abati uma besta qualquer e desfrutei do pequeno almoço com o gato mágico. Umas horas depois, a árvore do fruto celestial emitiu de repente uma luz dourada ofuscante. Eu sabia que era o sinal de que o fruto estava prestes a amadurecer. Rugi umas quantas vezes para o gato mágico. O gato mágico gritou de excitação. Sem me hesitar, fundiu-se como o meu corpo. Instantaneamente, uma aura própria de uma besta de nível 2 explodiu. Transformei-me num vulto e avancei diretamente para o cume. A minha velocidade era incrível. Enquanto corria, olhei de relance para as outras bestas e vi que também elas já não se conseguiam conter. Todas correram em direção ao cume. A águia dourada, a piton gigante e o lobo de fogo, entre outros, foram os primeiros a avançar. Depressa entraram em grande combate com o Rei Leão Púrpura Dourado. Num instante, o cume da montanha encheu-se de gritos incessantes. Feixes de luz eram disparados sem parar. Escudo, rugi, a lembrar o gato mágico para me dar um escudo protetor. Preparava-me para me juntar à batalha, mas nesse preciso momento, de repente, ouviu-se um estrondo vindo do céu. Parei de imediato, olhei para cima e vi vários helicópteros a descer rapidamente, levantando um vento forte. Os humanos também vieram. Fiquei um pouco surpreendido. Agora, as coisas estavam a ficar cada vez mais interessantes. O que era apenas um confronto entre bestas ferozes mudaria de certeza com a interferência dos humanos. Larguem os explosivos. Matem todos estes animais à bomba. Nesse momento, um homem que parecia ser um oficial militar, num dos helicópteros, gritou para o seu walkie-talkie. Imediatamente, todos os soldados desamarraram as cordas que prendiam os explosivos aos helicópteros e largaram-nos. Num instante, uma grande quantidade de explosivos caiu como uma chuva torrencial. Num piscar de olhos, as bestas ferozes que estavam por perto foram despedaçadas e ensanguentadas pelas explosões. Pedaços de carne e sangue voavam por todo o lado. A área perto da árvore do fruto celestial ficou quase vazia de bestas. Nesse preciso momento, um conjunto de explosivos caiu de repente na minha direção. Dei um rugido baixo. Desviei-me rapidamente para o lado. Ao mesmo tempo, o gato mágico adicionou outra camada de escudo. As explosões soaram, uma após a outra. A minha silhueta apareceu rapidamente por entre o fumo e a poeira. Eu estava ileso, apenas com algumas manchas de sujidade no pelo, que me davam um ar um pouco desgrenhado. Entretanto, no cume, a águia dourada ficou completamente enfurecida com as ações dos humanos. Lançou um grito agudo para o céu, enquanto batia as asas com força. Instantaneamente, várias lâminas douradas dispararam na direção dos helicópteros. Num instante, um deles foi diretamente abatido. O corpo do Rei Leão Púrpura Dourado estava coberto por uma luz púrpura, que parecia eletricidade. Um raio de luz púrpura saiu-lhe da boca e perfurou um helicóptero. Logo no primeiro confronto, os humanos sofreram perdas pesadas. Maldito! Como é que isto aconteceu? Aquele oficial, por sorte, conseguiu sobreviver, mas estava apavorado. Ele não esperava que a força daquelas bestas fosse tão assustadora. Ao pensar nisto, gritou para os outros helicópteros que ainda estavam seguros: retirem-se, rápido. Subestimamos a força destas bestas. Temos de sair daqui. Ao ouvir isto, os soldados restantes não hesitaram, e pilotaram os helicópteros para uma fuga apressada. Olhei para os helicópteros humanos em retirada apressada, e o meu olhar de tigre tornou-se gélido. Instantaneamente, uma aura assassina infinita irrompeu de mim. Chegou a minha vez de agir. Com alguns saltos, subi ao cume. A minha aura de domínio absoluto paralisou um grupo de criaturas insignificantes, fazendo com que não se atrevessem a mover. O Rei Leão Púrpura Dourado guardava firmemente a árvore do fruto celestial atrás de si. O seu corpo estava coberto de feridas, grandes e pequenas, e sangue escarlate escorria delas. Ao verem isto, a piton gigante,
O lobo gigante e a águia dourada revelaram um brilho ardente nos olhos, mas não avançaram cegamente. Em vez disso, ordenaram às criaturas mais fracas que continuassem a cercar e atacar o leão-rei púrpura dourado. Querem esgotar o leão-rei púrpura dourado até a morte. Percebi logo a intenção daquelas feras, mas esta situação era exatamente o que eu queria. Nesse momento, o lobo de fogo abriu a boca e cuspiu uma bola de chamas incrivelmente ardentes, direto para o leão-rei púrpura dourado. Ele escolheu o momento certo. Sob o ataque combinado de várias bestas menores, o leão-rei púrpura dourado só conseguiu bloquear um dos ataques. Era impossível parar os restantes. E como era de esperar, as suas chamas atingiram em cheio as costas do leão-rei púrpura dourado, incendiando-o instantaneamente com chamas aterradoras. Ao mesmo tempo, as garras afiadas da águia dourada desceram do céu, tentando rasgar a carne do leão-rei púrpura dourado, mas foi detida por um feixe de luz púrpura cuspido por ele. E a Piton gigante movia-se sempre pela periferia do campo de batalha, cuspindo ocasionalmente grandes quantidades de veneno, mas sem se aproximar do leão-rei púrpura dourado para o combate corpo a corpo. És tu. Depois de analisar a situação no campo de batalha, mirei imediatamente na Piton gigante e avancei contra ela. As minhas garras afiadas de tigre foram direitas ao ponto vital da Piton. A reação da Piton também foi muito rápida, virando o corpo quase instantaneamente, para proteger o seu ponto fraco, e ao mesmo tempo, contraiu imediatamente as escamas, para não me deixar atingi-lo. Depois do golpe, sem me importar se a tinha ferido gravemente, recuei de imediato. Vi as escamas da Piton gigante a voar para longe, e, entre elas, havia sangue. No momento em que colidi com a Piton gigante, o gato mágico usou habilidades como escudos e cura, restaurando imediatamente as partes do meu corpo que foram atingidas pelo veneno da Piton. Caso contrário, eu teria ficado ferido. Bom trabalho. Rugi baixinho para o gato mágico. O gato mágico ficou logo contente, miou algumas vezes, parecendo muito orgulhoso. Vendo que a Piton gigante era tão difícil de enfrentar, mudei imediatamente o meu alvo para o lobo de fogo. Dei um rugido furioso, e chamas avassaladoras brotaram instantaneamente do meu corpo. O lobo de fogo pareceu sentir-se provocado. Chamas ainda mais aterradoras ergueram-se por todo o seu corpo, querendo um confronto direto comigo. Contudo, no instante seguinte, as chamas do meu corpo recuaram como uma maré. No momento em que o lobo de fogo ficou surpreendido e hesitante, abri ligeiramente a minha boca de tigre e uma rajada de gelo, com um poder gélido extremo, atingiu em cheio o lobo de fogo. O lobo de fogo desdenhou um pouco, afinal, ele era um perito em lidar com fogo. Aquele gelo derreteria rapidamente. No entanto, para seu grande espanto, eu usei chamas novamente, e filo na direção do gelo que estava no seu corpo. Vamos ver se aguentas isto agora. Sorri com um ar de presunção. A rajada de gelo que eu cuspi, se o próprio lobo de fogo a tivesse derretido, não haveria problema, pois ele conseguiria controlar a intensidade. Mas com o meu ataque, as chamas do lobo de fogo foram suprimidas, e o gelo aproveitou a oportunidade para invadir diretamente o seu corpo. Como era de esperar, o lobo de fogo recuou alguns passos, quase sem se conseguir equilibrar. Aproveitando a oportunidade, avancei novamente. As minhas garras de tigre brilhavam com uma luz dourada, diretas ao pescoço do lobo de fogo. Sob o duplo poder da fúria e da transformação adamantina, o corpo do lobo de fogo tornou-se tão frágil como tofu, desfazendo-se ao toque. Ele choramingou pateticamente algumas vezes antes de cair com um estrondo. Depois de abater o lobo de fogo, avancei novamente contra a Piton gigante. A Piton gigante, ao ver a situação, tentou usar o mesmo truque de antes, cuspindo uma grande quantidade de veneno para me atrasar. Ao ver isto, lancei vários relâmpagos que a atingiram em cheio. A Piton gigante sibilou de dor imediatamente, mas antes que pudesse recuperar, o meu ataque veio de novo. Após o bombardeamento dos relâmpagos, o corpo da Piton gigante ficou extremamente frágil, e foi rapidamente despedaçado em vários pedaços pelas minhas garras afiadas, tendo uma morte horrível. A águia dourada viu-me aniquilar rapidamente duas bestas de força semelhante à sua, e, como também estava ferida, bateu logo em retirada, desaparecendo rapidamente sem deixar rastro. Nesse momento, avancei uns passos para enfrentar o Rei Leão Balrinha Púrpura, que já estava a ser atacado continuamente. Naquele momento, ele já estava nas últimas. O Rei Leão Balrinha Púrpura viu-me aí direto na sua direção. Depois de hesitar por um momento, usou imediatamente o seu ataque mais forte, o selo de ouro púrpura. Fiquei chocado, sentindo os meus poderes a dissiparem-se de repente. Conseguia senti-los, mas não os conseguia usar. Em pânico, ouvi o gato mágico miar. No instante seguinte, o selo que estava sobre mim foi quebrado. Bom trabalho, pequenote. Fiquei radiante, e depois de o elogiar algumas vezes, ataquei diretamente o Rei Leão Balrinha Púrpura. Em pouco tempo, aniquilei-o. Afinal, sem o seu selo de ouro púrpura, o Rei Leão Balrinha Púrpura era como um tigre sem dentes, bastante fraco. Árvore ancestral, Tianyuan, finalmente puste as mãos em cima.
Aproximei-me da árvore ancestral Tianyuan com os olhos a arder de excitação. Só ao olhar de perto é que reparei que o dourado da árvore ancestral Tianyuan era extremamente puro, deslumbrante, mas sem encandear. Os 4 frutos na árvore dourada já estavam completamente maduros. O aroma intenso dos frutos atacava as minhas papilas gustativas, agitando-me o espírito. Olhei atentamente. Os frutos espirituais Tianyuan maduros tinham uma cor amarelo-dourada pálida. Na sua casca, havia círculos e mais círculos de estranhas inscrições. Nesse momento, o gato mágico miou baixinho. Irmão tigre, estes frutos parecem tão deliciosos. Mal me consigo conter. Eu rugi baixo. Não te preocupes, vais poder comer. Luz já a seguir. De seguida, apanhei os 4 frutos espirituais Tianyuan. Atirei 2 deles diretamente para o gato mágico, e os 2 restantes, engoli-os de uma só vez. O fruto espiritual Tianyuan parecia ter atingido o pico da maturação. Quase não precisei de mastigar para que se transformasse numa polpa doce e suculenta, que deslizou pela minha garganta abaixo. O gato mágico, ao receber o fruto espiritual Tianyuan, soltou uns miados de alegria e apressou-se a engoli-lo. E nesse momento, assim que o fruto espiritual Tianyuan entrou no meu corpo, uma energia poderosa explodiu dentro de mim. No entanto, essa energia era excepcionalmente suave, não se espalhou violentamente pelo meu corpo. Pelo contrário, parecia estar a ajudar a regular o meu organismo, percorrendo todos os meus membros e o meu corpo inteiro. Entretanto, na sala de reuniões da cidade de Tianjin, um oficial militar, com uma expressão envergonhada, disse: "Professora, lamento. A missão desta vez falhou." Ao ouvir isto, Xia Xinyu suspirou profundamente. Olhou para as imagens captadas pelo drone, com uma expressão séria. Não esperava que, em tão pouco tempo, a força destas bestas já tivesse atingido este nível. Depois de ver o vídeo, Xia Xinyu virou-se para o oficial que liderou a missão. "Qual é a origem deste tigre gigante? A força dele é incrivelmente poderosa, e ainda por cima tem tantas habilidades." O oficial, ao ouvir isto, baixou a cabeça, sem conseguir responder à pergunta dela. Por outro lado, à medida que a energia do fruto espiritual era completamente digerida, uma poderosa aura de besta emanou de mim. Senti cuidadosamente as mudanças no meu corpo, e aos poucos, fiquei muito contente. Então é esta força de uma besta de segundo nível. Nada mal. Gosto disto. Com a libertação da pressão de uma besta de segundo nível, as bestas que chegaram depois tremeram e prostraram-se no chão. E nesse preciso momento, uma nova aura de besta de segundo nível explodiu. Virei a cabeça e vi que o gato mágico também tinha conseguido avançar de nível. Ele começou a miar de excitação. "Irmão tigre." Fiquei mais forte. Nessa altura, o gato mágico ficou a olhar para mim por um momento, e de repente miou, surpreendido. "Irmão tigre, pareces diferente." Ao ouvir isto, fiquei logo curioso. Depois de avançar para o segundo nível, a minha força aumentou exponencialmente, e o meu corpo também ficou maior. Fora isso, não senti mais nenhuma mudança. "A sério? Em que é que me transformei?" Perguntei curioso ao gato mágico. O gato mágico ficou em silêncio por um momento antes de responder em pormenor. "Ficaste mais negro e maior." Ao ouvir isto, fiquei sem palavras. Entretanto, na sala de reuniões da cidade de Tianjin, Xia Xinyu olhou para os dados da fera que tinha nas mãos e disse com voz séria: "Este tigre negro é a fera mais forte que encontramos até agora. Embora não saibamos como é que ele se tornou tão forte tão rapidamente, não é, de todo, uma boa notícia para nós." Ao lado, o oficial militar que regressara de uma grande derrota sentiu-se bastante aliviado. Afinal, na altura em que agiram, este tigre negro ainda não se tinha juntado à grande batalha das feras. Depois de ver o vídeo, ele sentiu que se tivesse encontrado o tigre negro naquela altura, ninguém teria escapado. "Professor Xia, acha que devíamos criar um registro individual para ele?" perguntou respeitosamente o responsável da cidade de Tianjin. Ao ouvir isto, Xia Xinyu ponderou por um momento e acenou ligeiramente com a cabeça. "Visto que ele é totalmente negro, e o seu corpo é excepcionalmente grande, vamos chamar-lhe Rei Tigre Negro." Depois de dizer isto, olhou seriamente para todos. "A partir de agora, o Rei Tigre Negro será classificado como um alvo de observação prioritária. Esforcem-se por obter, com o mínimo de baixas, toda a informação sobre o Rei Tigre Negro." Sim, o responsável da cidade de Tianjin anuiu imediatamente, sem se atrever a demorar um segundo. Nesse momento, Xia Xinyu pareceu lembrar-se de outra coisa, e aquele gato ao lado do Rei Tigre Negro também deve ser observado com prioridade. "Sim, compreendido." Entretanto, eu olhava para o corpo do Rei Leão Púrpura Dourado, e senti uma onda de entusiasmo. Olhei para o gato mágico que brincava sozinho ao lado. Pensei para comigo: o gato mágico devora os núcleos das feras apenas para usar a sua energia e aumentar a sua força, mas não adquire as habilidades especiais dessas feras. Portanto, para ele, núcleos de feras comuns são suficientes. Mas tanto o lobo de fogo como o símio gigante são exemplares de elite entre as feras. Seria um desperdício dar os seus núcleos ao gato mágico, especialmente o do Rei Leão Púrpura Dourado. Uma habilidade de classe S que eu não podia, de forma alguma, perder. A pensar nisto, rugi baixo algumas vezes na direção do gato mágico. "Pequeno,
Podes comer todos os outros corpos, exceto os do Rei Leão Púrpura Dourado e do Lobo de Fogo, e ficar com os seus núcleos. O gato mágico miou alegremente. Ele não conhecia a diferença. Para ele, desde que houvesse comida, estava tudo bem. Vendo o gato mágico ser tão bem comportado, esfreguei-me nele muito contente. No entanto, quando estava prestes a devorar o núcleo do Rei Leão Púrpura Dourado, de repente, algumas aves de rapina passaram a voar no céu. Levantei a cabeça, muito alerta. Durante a batalha anterior, estas aves já cá estavam, mas não fizeram qualquer ataque. Por isso, não me dei ao trabalho de as enxotar. Só agora é que me apercebi de que já era uma fera de segundo nível. Mas sob a pressão de uma fera de segundo nível, estas aves não mostravam qualquer medo. Continuavam a circular no céu. Havia definitivamente algo de errado. Olhei atentamente e, como esperado, descobri a razão. Eram drones. Dei-me conta num instante. Ou seja, eu já estava exposto ao olhar dos humanos. Parece que ainda não posso começar a devorar o Rei Leão Púrpura Dourado. Neste momento, todos os meus movimentos estão sob a vigilância dos humanos. Se a minha habilidade de devorar for descoberta por eles, no futuro, serei definitivamente um alvo prioritário. Podem até enviar o exército para me cercar, mas se não fizer nada, também vou levantar suspeitas. Depois de pensar e repensar, fui até a árvore de fruto Tianyuan e fingi examinar. Lá, depois, comecei a cavar arduamente. Ao lado, o gato mágico miou, querendo vir ajudar, mas recusei com um rosnado. Uma hora depois, finalmente consegui desenterrar a árvore inteira. A árvore de fruto Tianyuan, desde que haja energia espiritual, volta a produzir frutos espirituais Tianyuan a cada certo tempo. Atualmente, a energia espiritual em todo o mundo está a aumentar exponencialmente. Apesar de a árvore de fruto Tianyuan ter sido arrancada pela raiz, ainda estava cheia de vitalidade. Desenterrei os núcleos do símio gigante e do lobo de fogo e atirei-os ao gato mágico. O gato mágico ficou radiante de excitação. De seguida, desenterrei também o núcleo do Rei Leão Púrpura Dourado. Depois, rosnou para o gato mágico. Anda, temos de encontrar um lugar para digerir os ganhos desta vez. Levando a árvore de fruta Tianyuan, desceu a montanha rapidamente, e a sua figura depressa desapareceu na floresta densa. Entretanto, na sala de reuniões da cidade de Tianin, Tia Xing olhou para o ecrã com uma expressão de desapontamento. Originalmente, ele planeava continuar a seguir o Rei Tigre Negro por mais algum tempo para poder estudar melhor a fera. Infelizmente, este rei da floresta era muito cauteloso e não lhe deu muitas oportunidades. Nesse momento, um oficial militar perguntou em voz baixa ao professor se deviam enviar homens ou drones para continuar a segui-lo. Tia Xingyu pensou por um momento, e acenou com a mão a recusar. Não é preciso. A inteligência deste Rei Tigre Negro não é de subestimar. Se continuarmos a vigiá-lo, receio que o efeito seja o contrário, podendo até enfurecer-lo e levar-lo a atacar os nossos compatriotas. No entanto, as devidas precauções continuam a ser necessárias. Ele bateu levemente na mesa e deu ordens imediatas. Informem todos os responsáveis das áreas urbanas do país. Se encontrarem este Rei Tigre Negro, quer sejam militares ou pessoas com poderes, não o provoquem. Evitem-no a todo custo. Sim, irmão Tigre, para onde vamos? O gato mágico, vendo-me avançar em silêncio e sem parar, não conseguiu conter a curiosidade. Parei. Refleti por um momento e respondi com um rugido baixo. A prioridade agora é encontrar um lugar relativamente seguro para devorar estes núcleos de cristal. Embora as feras mais poderosas da Cordilheira Desolada estejam quase todas mortas, não há garantia de que as restantes não aproveitem a oportunidade para nos atacar. Além disso, estou a ser vigiado pelos humanos. Se fizer muito alarido, vou acabar por revelar mais das minhas habilidades. Nesse momento, os humanos, para eliminar o perigo pela raiz, talvez não hesitem em usar todos os meios para me caçar. Depois de ouvir a resposta, o gato mágico pensou por um bom bocado antes de gritar, entusiasmado: Irmão Tigre, parece que há uma gruta ali. Momentos depois, levei o gato mágico até a entrada da gruta. Depois de confirmar que não havia nenhuma fera lá dentro, fui o primeiro a entrar. Pousei a árvore de frutos Tianyuan e comecei a devorar o núcleo de cristal do Rei Leão Dourado Púrpura. Ao meu lado, o gato mágico imitava-me na perfeição. Passadas algumas horas, soltei um rugido de satisfação. O núcleo de habilidade do Rei Leão Dourado Púrpura tinha sido completamente digerido por mim, e consegui obter com sucesso o olhar penetrante dourado púrpura, e o selo dourado púrpura. Aproximei-me da entrada da gruta, concentrei um pouco de poder e, ao usar o perfurador lunar dourado púrpura, disparei da boca um feixe espesso de energia púrpura, que instantaneamente pulverizou uma rocha enorme. Pequenote, vem experimentar a fusão. Olhei com entusiasmo para o gato mágico, ansioso por testar o quão mais forte ficaria com a fusão agora. O gato mágico aceitou sem hesitar. Transformou-se num feixe de luz púrpura e fundiu-se rapidamente com o meu corpo. Num instante, uma aura ainda mais poderosa explodiu de mim. Fiquei de pé à entrada da gruta, imponente e majestoso, a sentir a mudança após a fusão com o gato mágico. Nada mal. Faz jus a uma fera de nível rei da vida passada. Fiquei muito satisfeito com isto. Antigamente, quando estava na fase final do primeiro nível, ao fundir-me com o gato mágico,
Podia atingir a força de uma fera de primeiro nível. Agora, embora esteja no início do segundo nível, com o apoio do gato mágico, a minha força aumentou para a fase final do segundo nível. Além disso, agora, depois de me fundir com o gato mágico, as minhas capacidades de suporte em todos os aspectos também melhoraram drasticamente. Se antes o escudo do gato mágico conseguia ignorar os ataques de feras comuns de segundo nível, agora pode-se dizer que nenhuma fera de segundo nível me consegue ameaçar. De agora em diante, em combate, posso lutar sem restrições com o apoio do gato mágico. Depois de descansar um pouco, saí da gruta com o gato mágico. Atualmente, não há muitas feras poderosas na Cordilheira Desolada. Por isso, embora tenhamos encontrado algumas pelo caminho, ou ficavam intimidadas pela minha força e não se atreviam a aproximar-se, ou tentavam em vão parar-me, e morriam debaixo das minhas garras de tigre. Pouco depois, o gato mágico percebeu que parecíamos estar a sair da Cordilheira Desolada, e soltou um miado de confusão. Eu parei por um instante e contei ao gato mágico que estava a pensar. O nosso destino nunca foi a Montanha da Grande Desolação. Então, para onde vamos? O gato mágico estava muito confuso. Ao ouvir esta pergunta, eu ponderei por um momento. Não respondi de imediato, mas a minha mente fervilhava com muitos pensamentos. Após a mutação, inúmeras oportunidades surgiram. E era assim em todo o mundo. As feras de todos os lugares tiveram, de uma forma ou de outra, contato com estas dádivas, usando-as para aumentar a sua força. Mas esse processo é muito lento. Contudo, eu, com as memórias da minha vida passada, posso aproveitar enquanto as outras feras, e os humanos ainda não reagiram, para me apoderar dessas dádivas e aumentar a minha própria força. Por isso as montanhas e florestas selvagens serão a minha morada por muito tempo. Além disso, já entrei no campo de visão dos humanos. Se eles descobrirem as habilidades que possuo, irão certamente tentar capturar-me de todas as formas para uma série de estudos de dissecação. Por isso, para evitar cair nas mãos dos humanos, tenho de ter a minha própria força de feras. Agora que tenho a árvore do fruto Tianyuan, já possuo os meios para criar uma legião de feras. Só preciso de um território. Irmão Tigre, em que estás a pensar? O gato mágico, vendo que eu não respondia à sua pergunta há muito tempo, perguntou em voz alta. Curioso. Vamos continuar a andar assim, sem rumo? Ou será que tu, irmão Tigre, já tens um objetivo, e não me contas? Percebi o descontentamento no seu miado. Pensei um pouco e perguntei com um rosnado baixo. Gostas de conviver com os humanos? Não gosto. O gato mágico inclinou a cabeça, pensou por um momento e logo expressou a sua opinião. Aqueles humanos, assim que veem outras feras, começam logo a lutar e a matar, mas depois não conseguem vencer. Acho que é um esforço inútil. E além disso, os humanos são hostis para com todas as outras feras. Conosco, certamente será igual. Se nos aproximarmos dos humanos, de certeza que seremos capturados. Ao ouvir isto, soltei um rugido divertido. A noção de bem e mal do gato mágico é realmente simples. Mas isso é normal. Mesmo as outras feras têm pensamentos semelhantes. Ou melhor, é um instinto de aversão aos humanos. Quando os dois lados se encontram, um deles sai sempre ferido. Se pensas assim, não preciso de me preocupar que caias nas mãos dos humanos no futuro. Passado um bom bocado, revelei ao gato mágico nosso destino desta vez, a Montanha Yunxia. O gato mágico ficou confuso. Montanha Yunxia? Que lugar é esse? Ele nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Eu selecionei algumas coisas que lhe podia contar, e disse ao gato mágico, o ambiente na Montanha Yunxia é muito bom. Lá, existem inúmeras flores coloridas. Também há todo tipo de feras. Os seus núcleos de cristal podem ser obtidos facilmente lá. Sempre que quiseres, poderás comer núcleos de cristal. Como era de esperar, ao ouvir isto, o gato mágico ficou radiante. Mas a razão pela qual eu me dirigia para a Montanha Yunxia era, na verdade, por algo muito mais importante. Na minha vida passada, alguns meses após a mutação da chuva de sangue, apareceu um lótus de 7 cores na Montanha Yunxia. Aquele lótus de 7 cores conseguia reunir a energia espiritual do céu e da terra, tornando a energia espiritual em toda a Montanha Yunxia várias vezes mais densa do que no mundo exterior. Qualquer fera que treinasse lá progredia a uma velocidade muito superior à do exterior. E eu, por minha vez, preparava-me para conquistar todas as feras da Montanha Yunxia, transformando aquele lugar no meu futuro território para crescer e fortalecer-me. Sem nos darmos conta, a noite chegou. Era a oportunidade perfeita para viajar ao abrigo da escuridão. Soltei um rosnado baixo, transmitindo ao gato mágico a intenção de avançar rapidamente. Vamos, Model.